No caso brasileiro, a polarização é mentira. Ou ela está reduzida apenas ao temário de terceira geração, que é o temário moral, religioso e de costumes. Então, evidentemente que, do ponto de vista moral, religioso e de costumes, o Lula e o Bolsonaro são distintos, da boca para fora. O Bolsonaro, que faz a apologia da moralidade evangélica, é um picareta, sob o ponto de vista moral. E os evangélicos não querem ver, porque isso é tudo a paixão. Não é inteligência, não é racionalidade. Uma gente querida que tem como exemplo de testemunho de vida Jesus Cristo, que por sua vez virou o patrocinador, o fundador da maior religião do mundo judaico-cristão do Ocidente e tal. Por quê? Porque o cristianismo é dar a outra face. O cristianismo é o amor fraterno, é o respeito ao caído, é a acolhida às prostitutas, aos sofridos, aos excluídos e tal. E este canalha faz apologia das armas, que só serve para uma coisa, matar. Assim como colocar o Lula neste plano de costumes, representando o identitarismo, ele se esforça, mas ele não é honestamente assim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Rivotalk. Sim, meu povo, nós recebemos aqui, nesta poltrona, Ciro Ferreira Gomes. Há quem considere o deputado, prefeito, governador, ministro e 4 vezes candidato à presidência um exagero, um homem delirante. Mas gente, o Ciro estuda, o Ciro fuça, o Ciro fala. E admitiu aqui no Rivotalks pra gente que todos colocam a pecha de destemperado nele porque sabem que ele é do time de quem não deve, não teme. É isso. Mas a gente não falou só de política, não, fica tranquilo. A gente falou de futuro, de passado, de multiverso, de física quântica, até de astrologia. Mas é claro. Claro, imagina. Então chega de enrolação, bora começar mais um Rivotalks, nossa sessão semanal de conversas com o convidado. Você não pode dormir sem essa. Senhor Ciro Ferreira Gomes, seja bem-vindo ao Rivotalks. Muito obrigado, Cecília, obrigado, Gabriel. Um prazer muito grande estar aqui. Prazer todo nosso. Imagina, prazer e uma honra. Ciro, uma das principais pesquisas sobre você no Google atualmente é por onde anda Ciro Gomes? Então eu vou te dar a oportunidade de responder por onde anda Ciro Gomes desde a última eleição, em 22. Eu moro onde vocês tentam passar férias. Eu moro em Fortaleza. Né? Moro em Fortaleza, sempre morei ali, embora tenha tido muitas tarefas. Eu conheço o Brasil como ninguém nesse país. São 4 candidaturas à presidência, com uma característica minha: eu gosto de ir lá, eu gosto de ver, eu gosto de testemunhar as coisas, para ter clareza naquilo que eu penso sobre o Brasil. Encerradas as eleições, eu já assisto a apuração em Fortaleza, em casa, normalmente sozinho, não gosto de ninguém perto de mim, porque eu fico fazendo as projeções, não sei o que e tal. Dessa vez foi absolutamente cruel e simples de fazer as projeções. Liquidaram comigo nessa maluquice que está acontecendo com o Brasil, e eu então permaneço ali. E aí resolvi não ser mais candidato, ou não bajular mais os eleitores, não incomodar mais os eleitores, mas a minha vocação é a política. Então, o que eu achei de fazer? Eu estou fazendo uma newsletter, chama Brasil Desvendado, a pessoa acessa a partir do comercialzinho, né? Claro, a partir do meu site, cirogomes.com.br, e ali semanalmente eu examino as coisas da economia, da política, e virou praticamente um espaço muito raro no Brasil, para não dizer único, porque senão seria pouco modesto, em que a esculhambação, a roubalheira, as grandes bandalheiras do poder brasileiro, do capitalismo brasileiro, são descritas, tipo o escândalo das Americanas, o escândalo dos irmãos Batista, o escândalo agora da Sabesp em São Paulo, porque está tudo dominado. Na grande mídia brasileira está tudo realmente dominado quando se trata desse tipo de escândalo que envolve o eixo central daquilo que eu considero uma não democracia. O Brasil hoje, para mim, é uma plutocracia associada a uma cleptocracia. Para quem não está iniciado no jargão da ciência política, é uma aliança de ladrões e barões que definitivamente manda no Brasil. E ali eu tenho o Gael, meu filho caçula, a Gisele, minha companheira, meu amor, estamos ali juntos, e eu faço também lives abertas ao público e perguntas interativas, enfim, e vou levando. É isso aí. Olha só, inclusive, newsletter, né? Isso. Temos uma pergunta aqui pro senhor. Oi, pai, tudo bem? Olha isso.
Eu só queria saber de uma coisa. O que tu acha mais importante pra escrever na newsletter da próxima semana? Essa é a pergunta. Esse foi bem treinado. Esse é o Gael, né? Ele é uma figuraça, eu fico absolutamente apaixonado e comovido. Bom, filhão, você sabe, ele fica ali me pageando, me acompanhando e tá, adora. Pergunta se pode participar das reuniões, se pode me acompanhar nas viagens e tal. E a newsletter acaba tirando dele um tempo de convivência, porque é um parto meio doído. Eu escrevo Claro. com muito zelo, com muito cuidado. Então tem paixão, mas tem também pesquisa. Então aquilo me consome, enfim, de quinta a sábado. É isso, a gente já sabe que a reunião de pauta é na quinta-feira. Na quinta-feira. O programa vai ao ar dia 30. Então, qual deve ser mesmo, de fato? Ah, sim. A pauta. Eu vou aprofundar a repercussão desse pseudo-corte de 15 bilhões de reais que o Haddad anuncia, depois do Lula falar o oposto 100 vezes, né? Eles se especializaram nisso, em entupir com retórica pseudo-progressista uma prática ultra-reacionária. E o trágico aí é que, eu vi agora no Paulo Gala, esse corte ainda produzirá, pelo que o governo diz oficialmente, 28,8 bilhões de reais de déficit primário. Eu aposto aqui hoje que vai ser 100, e eu então vou antecipar, perto de 100 pelo menos, eu vou antecipar isso aqui, quer dizer, eu estou antecipando isso aqui, o que vai nas newsletters como assunto mais relevante, porque isso parece assunto de branco, né, de Faria Lima e tal, mas no limite, o mau arranjo deste assunto é que leva 74 milhões de brasileiros à humilhação do SPC e do Serasa. Isso basicamente é o que está acontecendo. E as pessoas, enfim, estão aí por causa do juro mais alto do mundo, e os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados por causa do maior juro do mundo, e enfim, e eu estou tentando, né, examinar com as pessoas que isso tudo é uma grande falsidade conceitual, não por apego acadêmico, mas para denunciar que sem a percepção correta do problema, que é o Com que certeza. eu vou descrever na newsletter mais uma vez, não há como se achar solução. Mas você sabe que a pergunta que o Gael pensou em te fazer foi: precatórios? Não, Você acredita? Foi a primeira, Foi a primeira pergunta que ele queria cogitou mandar. O Gael, fazer? ele me acompanhou. Foi precatórios? Ele me acompanhou, porque eu fazia o cálculo e a Gisele trouxe para mim uma lousa, e eu pus a lousa na sala, Sim. que impediu ali o espaço dele brincar, e ele via, e eu expliquei para ele o que era precatório, e os números e não sei o que e tal, e ele quer saber. Deixa eu aproveitar, Ciro, rapidamente, que eu acho que assim, as pessoas não conseguem ainda entender, então deixa eu só fazer essa parte rapidinho. Gente, a questão que o Ciro trouxe dos precatórios, basicamente é o seguinte: precatório, minha avó não recebeu, nunca, faleceu sem receber. É aquela coisa que fica décadas para se receber. Geralmente quem toma conta são escritórios de advocacia. São grandes escritórios, grandes pessoas que tomam conta geralmente de ações de massa, basicamente. Mas também tem ações individuais, tá? E tentando encurtar essa história, o que teria acontecido, de acordo com o que o Ciro levantou, foi: esses escritórios teriam vendido aos bancos esse dinheiro que o governo deveria pagar a essas pessoas por um preço mais barato. Então, basicamente, os escritórios falam assim: ó, me dá qualquer coisa para eu entregar para a galera, porque a galera nem sabe quanto é que tem que receber, mas pelo menos recebe alguma coisa. E os bancos receberam integralmente do governo esse valor, numa tradução muito simples. Perfeita. Só vou repetir, porque isso é necessário que as pessoas entendam. Claro. Então você tem um terreno, o governo vai passar uma estrada e aí lhe toma o terreno, desapropria e você não fica feliz com a indenização, vai para a justiça. 1, 2, 10, 15, 20 anos com a justiça a passo de carga do manco e cego, como é a justiça brasileira, quando se trata de interesse do povo, Sim. né? Porque os barões são muito bem atendidos. Claro. Barões e ladrões é o centro do comando. Sim. Então é o seguinte, o juiz no fim diz assim, 10 tribunais diz assim, tá aqui a dívida, o governo tem que pagar esse ano. Tá. O nome disso é precatório. Isso. Então é uma ordem para pagar imediatamente. Uma dívida do governo com a pessoa. Isso. O que acontece nesse universo? O governo é União, Estados e municípios. Vamos pegar o caso da União, que foi o que eu denunciei, porque a esculhambação dos estados e municípios é antiga, embora eu tenha sido prefeito e governador e manejei isso e posso ter moral para denunciar e sei o que eu estou falando. E fui ministro da Fazenda também manejei precatórios federais. Então o que acontece? O governo Bolsonaro, pela primeira e única vez na história, passou com 3/5 de apoio do Congresso brasileiro, onde estaria teoricamente a representação popular do país, uma emenda à Constituição flagrantemente ilegal,
porque retroagia para ferir coisa julgada. Isso é ilegal, é inconstitucional. Porém, dizendo o seguinte, tá bom, eu reconheço que estou devendo, mas não pago quando puder. O que acontece? Se criou ou se aprofundou um mercado secundário que você já descreveu. Os precatórios que valiam, vamos lá, você tinha direito de receber 100 mil reais do governo, os bancos foram lá e ofereceram 40 mil. Olha, você não sabe quando é que vai receber, micou geral, me entrega esse precatório de 100 mil por 40 mil e você já leva vantagem, porque isso aqui não vai defar nunca. Isso. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Quando chegou no dia 28 de dezembro do ano 2023, Lula e Haddad assinaram um cheque, isso nunca aconteceu na história do Brasil, de 93 bilhões de reais, com B de bola, mandando pagar tudo hoje. Isso nunca houve, porque os precatórios vão chegando e o governo vai pagando. Teoricamente, devia pagar por ordem de chegada, por fila de chegada, ou, se tinha os 93 bilhões de reais, isso aqui é flagrante. Por que não chama os titulares e diz assim, ó, vocês estão aí, sofreram um calote do Bolsonaro, faça um desconto para o governo, faça um desconto para o Tesouro Nacional. Comigo. Negocie comigo, você está disposto a dar 60% de deságio, me dê só 50% que eu lhe pago. Não, pagaram 100%. E os bancos, então, ganharam, em 6 meses, algo ao redor de 50% de 93 bilhões de reais. Nós estamos falando de 47 bilhões de reais de enriquecimento ilícito. Aconteceu neste país. Isso não sai em nenhum jornal do Brasil. E aí eu queria te perguntar exatamente porque estão isso. todos controlados pelo sistema financeiro. Todos, sem exceção de nenhum. Porque você faz essa denúncia na CNN, né? A primeira vez publicamente. Isso. Aí sai só a resposta. Isso, é isso que eu ia te perguntar. E você sempre questiona que não existe um trabalho mais de investigação efetiva da imprensa no Brasil. Especialmente sobre as suas Não, denúncias. nem da imprensa, que tem numa democracia tem porque isso aqui não é, né? isso aqui não é mal querer, isso aqui é bem querer frustrado. Sim, não existe sim. democracia sem imprensa. Sim. Sabe, não existe vida pública sem fiscalização de uma imprensa Claro. plural, livre, em que você respeite a dignidade das pessoas, presuma as inocentes. E já Porém, dizia o Milor, né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e o resto, molhados. exatamente isto daí. Mas aqui, entre nós é o seguinte, sai uma mentira do Banco Central e é muito curioso, porque não se publica a denúncia minha em nenhum lugar, em nenhum lugar. Mas todos publicam a resposta mentirosa do Banco Central e eu imediatamente provo que o Banco Central está mentindo. Qual era a resposta do Banco Central? Não, isso daí, não fala isso daí da minha denúncia. Os precatórios, os bancos eram titulares de apenas 3,6 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão e 800 milhões e tal. Repare a mentira grosseira. Primeiro, eles fazem como se eu tivesse denunciado que o escândalo dos precatórios fosse só aquele onde os bancos, eles próprios, são os titulares do precatório. Não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte, que os bancos compraram, por preço vil, o precatório das viúvas, o precatório dos aposentados, o precatório dos proprietários rurais e tal. Especialmente ações de massa. Ações de massa. E pegaram isto por um valor de 40% para a viúva, e o governo pagou para eles 100% em 6 meses. É a lógica do SP Ciro, mas para defender banqueiro e não a população. Exatamente a mesma coisa. Beneficiar, porque exatamente a mesma ideia com o SP coisa. Ciro era isso. E no SP Ciro eles fizeram a mesma coisa. Eles fraudaram e hoje nós temos 74 milhões de brasileiros ainda humilhados no SPC. Por quê? Porque o Haddad estatizou o que eu ia dar de desconto. Eu ia descontar, ele botou o fundo garantidor que é pago com dinheiro público. E o governo não tem dinheiro para honrar isso, o tal desenrola. Fraudaram. Portanto, está aí a população brasileira do mesmo jeito. Mas com relação às denúncias, você acredita que falta jornalismo no Brasil? Dramaticamente. Não existe mais. Se você tomar notícia da grande mídia, se você quiser saber de alguma coisa, vai ter que ir para os blogs, para os podcasts independentes, para a mídia regional e tal. Porque, vamos lá, Folha de São Paulo pertence ao banco. Hoje, a organização Folha de São Paulo é um apêndice do PagSeguro. Isso. O Estadão, que é um dos jornais mais sérios, embora do campo mais conservador, já é centralmente do Bradesco, mas um pool de banqueiros está avançando em cima. Você tem as organizações Globo, já são dos maiores aplicadores financeiros do Brasil, maiores acionistas privados da Petrobras, e assim vai. Então, o que se chama mídia nacional são 5 famílias e uma igreja. Todos... alinhados. É um resumo.
Mas é isso mesmo. Sim. Todos alinhados ao mesmo dogmatismo burro que está liquidando o Brasil. E comprar o poder político. Essa é o grande dama. Mas não é de hoje, né, Ciro? Mas está mais grave do que nunca. Veja bem, o Banco Central, autonomizado por esse estatuto que foi votado de forma ilegal, em plena pandemia, por votação simbólica não, por votação remota, numa lei complementar, isso é tudo ilegal. Tá certo? Agora, por exemplo, se o Banco Central tivesse esse estatuto quando eu fui ministro da Fazenda, nós não teríamos tido o Plano Real. Portanto, você está subtraindo do poder político, da democracia, a gestão do essencial da economia e do modelo político. Então o senhor não acredita em Banco Central independente? Não tem o Banco Central, comigo, eu fui ministro da Fazenda e era chefe hierárquico do Banco Central, que não era ministro, que hoje já é, a partir do Lula, lá com o Meirelles, já tem o status, remissão. Né? Então, a autonomia aqui é uma autonomia funcional. Não pode ser uma autonomia que determine que o grande gestor, ou o único, não é o grande, o único gestor da dívida pública seja um órgão que não responde ao emissor da dívida. Quer ver o que é prático? Apesar de no conselho você ter integrantes do governo. Ali, não, é tudo igual. É tudo igual. O lulopetismo é a maior fraude histórica do pensamento progressista do planeta Terra. Porque é o crime perfeito. Você tem, vamos lá, nos Estados Unidos, você tem essa gravíssima questão que é pacificar as instituições numa guerra civil extremamente sangrenta. Então lá você não pode falar em inovação institucional sem rememorar uma guerra civil. Claro. Sim. Então não tem que discutir. Até porque a Constituição é dessa época também. Né? E é uma Constituição de poucos artigos, consuetudinária, etc. Entre nós brasileiros, se você parar para pensar, 100% das nossas instituições centrais estão sob crítica unânime. Você já viu alguém defender o modelo tributário em vigor no Brasil hoje? Até porque ninguém entende. Aliás, a gente queria falar sobre essa isso. Era então, nossa... Você já viu alguém defender a modelagem política do Brasil? Você diz, não precisamos de reforma política. O Brasil tem instituições políticas sadias, exemplares. Não tem. Então o modelo de financiamento do Estado está sob contestação absoluta. O modelo de organização do poder político e da democracia sob contestação absoluta. Isso. Né? O modelo de seguridade social falido e tal, assentado no modelo insustentável de repartição que só a Argentina e a Venezuela repetem junto conosco essa tragédia. Maus exemplos. E aí 1000 esculhambações em cima do modelo previdenciário. Qual é a instituição que está sob consenso no Brasil? Então, ou seja, aqui as instituições... A Xuxa. Talvez. Pronto, E a olha Xuxa, lá. Nem isso. a Xuxa, na memória, o Ayrton Senna. É isso. Não, a Xuxa tem as contestações injustas. Várias. Tem né? Marlene, Né? aquela coisa toda. E aquela supersticiosa, que se você rodar a música dela Ao com o Ih, disco contrário. inverso... Nem Fofão e a estaca dentro Não, de estou só Fofão. querendo dizer porque a superstição também está muito cheia, muito presente centralmente na política brasileira. Superstição. Verdade. Né? Ideologia ruim vendido como se fosse ciência boa, e é consenso nessa grande mídia, que era a questão anterior que você tinha me Isso. proposto. Isso é um desastre, porque cá embaixo é uma democracia sem cidadão. Falando da questão dos tributos, Ciro, você tem criticado muito a reforma tributária que foi aprovada, né? Tem dito que ela é uma simplificação apenas, ela não moderniza e nem corrige as distorções do nosso sistema tributário. Mas você não acha que, pelo menos com a simplificação, a gente tem uma mínima chance de ser mais competitivo com um sistema que você não tenha que optar se o produto que você produz é bombom ou wafer, por exemplo? Já não é um avanço? Sem dúvida. Tá. Mas repare, não pode se chamar alho de bugalho. Certo, Senão não você é uma confunde reforma. as pessoas, tá certo? E isso não é De novo, às vezes eu tenho um jeitão de professor, porque eu sou originalmente professor e tal, e eu não estou mais com vergonha de ser, não. É isso tá certo? aí. Porque os assuntos merecem reflexão técnica. E as Claro. pessoas Tá gostam certo? Então eu disso. não quero mais ter vergonha como andei tendo, porque no Brasil é o seguinte, para ser popular você tem que ser ignorante. Eu recusei a vida inteira isso, tentei traduzir minhas opiniões, mas agora vamos lá. Então repare, o que é uma reforma tributária? A tributação é um esforço que o governo faz de tomar dinheiro do povo, não é? Para Pra se financiar, financiar. teoricamente, o interesse geral Claro. das pessoas, a defesa do país, as estradas, etc, etc. Para que isso seja justo, eu tenho que identificar quais são os fatos econômicos. Então você tem renda, é um fato econômico, com todas as suas diversidades e tal. Uma coisa é a renda do assalariado e salário mínimo, outra coisa é lucros e dividendos empresariais na conta de bilhões. Certo. Tá. Certo? Mas está aqui, renda é um fator tributável. O outro fator é
patrimônio. Então, depois da renda, eu acumulo um patrimônio. Então, eu tenho um imenso estoque de terras rurais, o meu latifúndio, ou eu tenho 50 apartamentos em São Paulo, nos Perdizes, não sei o que e tal. Ou tem um fusquinha velho. Ou um fusquinha velho ou nada. Isso. Né? Então, isso aqui é patrimônio. Depois eu tenho a questão do consumo. Sim. Tá certo? O consumo é uma coisa. Então, para que é onde estão as maiores distorções, né? Não. Aí que tá. Entenda o raciocínio. Então, se eu quero fazer uma reforma tributária, ela tem que ser eficaz para financiar o governo que eu quero, mas ela tem que ser economicamente útil para não gerar distorções na minha capacidade de competir com meus concorrentes e tem que ser socialmente justa, equânime, na medida em que as pessoas são ricas ou muito ricas ou muito pobres. Eu não posso cobrar igual. Claro. O que é que eles dizem? Eles estão chamando de reforma tributária uma modernização do consumo. Então não é reforma tributária. Efeito prático para o povão. Vai nascer o IVA do PT no Brasil com a maior alíquota do planeta Terra. Do mundo. Por quê? Que tragédia é essa? Que não vai ficar em 27,5%, né? 26,5%, nem a pau juvenal. Mas eles também geraram esse monstrengo estabelecendo um tabelamento na lei, na reforma, que é impraticável. Então é tudo mentira. É um problema para amanhã, para o Congresso de amanhã. Tudo isto, que é a outra grande mentira, já o governo fazendo propaganda, que vai melhorar a vida do povo. Picas. Tá certo? Porque ela entra em vigor em 2026 e gradualmente ela só se estabelecerá em 2033. O passo vai ser, sabe o quê? Os 2 tributos que nascem no mundo inteiro, só tem um, nasce 2 no Brasil. Vão simultaneamente coexistir com os 5 que existem hoje. Então vão criar 2 impostos novos, mantendo os 5 antigos. Então atenção, empresariado brasileiro. Largue de ser bobos. Vocês vão ter que fazer uma contabilidade dupla. Sabe quem vai ganhar? Muito! A partir de 2026, nós advogados. Sim. Atenção judiciário, pode contratar hora extra, porque o pau vai cantar nesse país, você não tem ideia da esculhambação que vai ser o contencioso. Duas, porque é o seguinte, eu tenho um IVA federal que não nasce como IVA, só as aberrações. Então o IVA não nasce como IVA, nasce como C. A diferença, as pessoas que é tecnicalidade, não é tecnicalidade não, atenção, magote de prefeito. Incautos, nós estamos na maior crise fiscal municipal da história do Brasil. 80% dos municípios do Ceará, por exemplo, estão ilíquidos. E isso é só representativo do resto do Brasil todinho. Porque o governo manda piso disso, piso daquilo, e a receita cai. Então, está tudo ilíquido, tá certo? Então, repare, o CBS Isso. é C por quê? Porque I, o governo arrecada, e divide com estados e municípios. Isso. Quando é I, imposto. Quando é C, contribuição, o governo arrecada e não reparte com estados e municípios. Como é que vai nascer a CBS? A arrecadação do IPI mais do PIS/COFINS. É o único lugar do planeta Terra onde você vai espetar nas costas do povo consumidor, que já tem um consumo extremamente precário, o custo do desequilíbrio da Previdência Social. Isso não existe no mundo. Então, assim, como é que pode se comemorar uma aberração dessa natureza como um avanço? Tudo bem, a simplificação é ótima, por quê? Porque é caótico. Nós temos ISS, surdo de base a valor adicionado, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Vai ficar só 2. Então, ok, simplifica. Mas até ficar 2? Ficarão 7. Sim. Com contabilidade dupla. Agora, como é que funciona o IVA na literatura e na boa prática internacional? Atenção, prefeitos e governadores dos estados mais pobres do Brasil. Funciona assim, ó. O ato de consumo determina o local e quem fica com o produto da arrecadação. Então você tem 80% da produção industrial do Brasil estão concentrados em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os 4 estão quebrados, assunto à parte. Mas eles concentram 80%. Como é que funciona a estrutura caótica que nós temos que reformar do sistema de tributação do consumo no Brasil? Crédito na origem. Então o camarada liga uma televisão lá em Pereiro, no interior do Ceará, uma parte do imposto que ele pagou pela televisão vem bater em São Paulo. É evidente que no mundo inteiro você cobra no destino. Claro. Portanto, um sistema correto, cientificamente bem planejado, conforme as boas práticas, deveria ser cobrado no destino. Sabe como é que vai ser no Brasil? Com uma graduação que entra em vigor em 2078. Compreende? 2078. Até você que é um pichote. Até você que é um pichote já vai estar com osso branco.
Sabe, isso é uma picaretagem, meu irmão. E aí, no fundo, você sabe o que é? O Bernard Pie, a vida inteira tinha um objetivo. Qual é? Acabar a guerra fiscal. Ora, se você está em Manhattan, o IVA é 7%. Isso. 8%, porque o terreno é muito caro, porque o mercado é um fluxo grande, não sei o quê. Você atravessa o túnel para New Jersey, o IVA é 5%, é 4%, isso é guerra fiscal. Percebe? Resultado prático, 80% da produção industrial concentrada em 4 estados, 20% resta para todos os outros. Todos os outros, e o Ceará foi um dos que mais fez, comigo, montaram esquemas de atração de investimento baseado no que não tinham, que é o crédito na origem de uma indústria que a gente não tinha. Sim. Resultado, o Ceará hoje é o maior exportador de calçados do Brasil. O que a Grendene vai fazer no Ceará se acaba esse crédito? Voltar para o Rio Grande do Sul. Vai voltar para São Paulo. Vai voltar para São Paulo. E o que acontece? Lula consegue amordaçar. O PT é um desastre para o Brasil. Consegue, por alinhamento automático do petismo corrupto e burro, que todos eles digam amém. Resultado, isso não é no futuro. Agora mesmo há uma cessação de investimento. Sim. Então, repare, vamos lá, serviços é o que está explodindo na economia brasileira por decadência da nossa indústria. Sim. Isso não é sadio. E você fala há mortal. muitos anos sobre Há a muitos anos, mas vamos lá. brasileira. PIB brasileiro hoje, mais de 60% é serviço. Então, mais de 60% Quase é 70%, serviço, né? quase 70%. Qual é a grande tributação deste naco importante da economia? O ISS, cuja autonomia é dos municípios. Atenção, São Paulo. Somos loucos. Esse país está ferrado. São ferrados, uma liderança política, sabe? Mas você acha que em quanto tempo a gente vai ver esse desastre se dar? Começa agora com a cessação de investimentos. Então vamos lá, Amazon.com, fazendo seus algoritmos, a distribuição, montou um gigantesco centro de distribuição em Fortaleza. É um negócio assim gigante. Tal. Por quê? Porque lá nós construímos um conjunto de ferramentas e de incentivos, então compensa para ela. Na hora que acabar isso, ela volta para São Paulo. Porque a tributação vai ser menor do que o custo do frete. Tá. Então você acha que vai ser Então vamos pegar a Grendene. tempo? A Grendene, Claro. que está no Ceará, é a maior exportadora de calçado do Brasil. Todos os insumos dela vêm da petroquímica de Camaçari, passeia, e 99,99% do que ela produz passeia para ir embora, porque não é o Ceará que compra. O que ela vai fazer lá se eu não compensar estruturalmente isso? Questão fiscal. Então, repare, isso é sob o ponto de vista estratégico. Sob o ponto de vista popular, o tributo, o fato econômico mais regressivo, mais perverso, é a tributação do consumo. Ele é o mais fácil de fazer politicamente porque apanha o povo desorganizado. Claro. Tá certo? Até porque ninguém entende, é isso? Não sabe, porque no Brasil essas pessoas nem sabem que estão pagando 30%, 40% quando compram um celular pré-pago. 40% do que a dona de casa está pagando é imposto, ela não sabe. Percebe? Então é mais fácil. E o PT e a esquerda brasileira estão agravando isso na enésima potência. Então é justo que eu cobre 40%, não é, de tributação sobre, vamos lá, 26,5%, vamos aceitar para argumentar, de tributação sobre consumo de um item para um pobre e para um ricaço igual. Isso, é o mesmo. Esse é o defeito genético da tributação sobre consumo. Certo. Como é que cai? Faz um imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais, como eu fiz quando fui ministro da Fazenda do Itamar, percebe? E o mundo inteiro cobra. O que acontece? Se eu fizer direito, cai 3% a alíquota do IVA. Mas lá atrás... Só que eu passo a cobrar dos ricos e diminua o preço dos pobres. Se eu não faço, a ideia de que a reforma tributária é neutra, nem vai aumentar, nem diminuir a carga tributária, vai me obrigar a fazer essa alíquota exorbitante. Serviços, vocês aqui, vocês vão passar... Não, vocês são super simples, provavelmente, mas pega um escritório de advocacia de bom porte aqui em São Paulo, o limite máximo de alíquota para serviço é 5%. Eles vão passar a pagar 26,5%. Sim. O setor imobiliário vai se ferrar. Você percebe? Então, distorções. E aí você pega, não, aí o Lula é super amigo, ressuscitou os irmãos Batista da indefectível JBS, falamos muito corruptores nisso. Famosos. No Tá Rival certo? News. Aí bota na cesta básica. O povo não ganha um centavo desse desconto de imposto. A carne não fica mais barata. Incrementa o lucro. Mas para compensar e ser neutra, vai impor só a carne, meio ponto a mais na alíquota. O povão pagar.
O ministro Haddad foi apelidado, né, depois da reforma, de Taxade. Todo mundo começou. Taxade, um dos vários memes que surgiram por aí. Mas eu lembro quando eu cobri a sua campanha em 2018, Ciro, que uma das questões econômicas no seu plano de governo era diminuir em 20% todas as isenções fiscais. Não é cobrar imposto pra caramba também? Claro que é. A questão básica é de quem? A crítica. Eu escrevi na newsletter dessa semana. Não é? Eu ri muito com os memes e tal, mas assim, o que é que tem de sério por trás disso? O que tem de sério é que, como o governo não tem projeto, não tem estratégia, não pactuou, como eu tentei pactuar, o caminho de solução, que não será indolor, pelo contrário, cada dia que passa vai ser mais doído consertar a tragédia brasileira, não é? O que é que aconteceu? Eles estão sem projeto. Então o Haddad entra, se compromete com esse discurso picareta da Faria Lima de equilíbrio fiscal. Então, equilíbrio fiscal é uma coisa que você devia, sendo racional, olhar receita e despesa. E dívida. Isso é que é equilíbrio. Você tem que olhar, achar o equilíbrio dinâmico, porque como é as suas contas em casa? Não muda, não. Eles tentam que a pessoa não entenda, mas é assim, você em casa, você tem ganhos, despesas regulares, fração de dívida por pagar. E patrimônio. Se sobrar alguma coisa, você incrementa o patrimônio. Se não sobrar, você... né? Desmobiliza patrimônio. Essa é uma equação simples de entender. Pois repare, o Haddad se compromete com essa picaretagem ideológica que se vende como ciência boa, não sabe o que fazer e começa a fazer um varejo. Este varejo é que tornou viral a denúncia do taxa. Haddad taxa, sei lá. Taxade. Isso é que tornou viral. Claro que a origem disso foi planejada. Uma ultradireita, super liberal e não sei o que e tal, que está fazendo um fogo de barreira para impedir que, ao chegarmos na equação que estamos chegando, de exaustão final do modelo, você tenha que finalmente encarar o problema, que é mudar a regressividade do sistema brasileiro. Então você cobrar do rico. Cobrar do rico. Esse fogo de barreira é para isso. E a segunda razão é que todo embate na internet de base ideológica e conceitual ou de valores, eu uso axiologia e tal, o lulopetismo perde feio. Por que perde feio? Porque é uma dissonância cognitiva dramática entre a conversa mole do Lula e do governo e a prática. Porque o povo sabe aqui embaixo que é tudo igual. Sim. Tudo igual. O modelo econômico é igual, o modelo de governança política é igual, a corrupção endêmica é igual, as figuras são iguais, são as mesmas pessoas. Verdade. Percebe? Então você fica fazendo aí o discurso identitarista. O identitarismo não vai jamais suprir essas coisas coletivas. Nos Estados Unidos, como é um problema de terceira geração, tem menos derrota certa isso. A Kamala tem chance. Sim. Não é? Mas aqui é zero chance. Porque os problemas globais são massivamente esmagadores da realidade. Saúde, educação, segurança, violência, transporte... Percebe? Não é negócio de... E atinge todos, né? Todos. E colide com papéis ancestrais, que uma esquerda honesta, amante do povo verdadeiramente, não exercita o despotismo esclarecido. Sim. Você é um bosta porque você não aprendeu a ser feminista, você é um bosta porque você não aprendeu a respeitar os gays, você é um bosta porque faz piada com o negro e tal. Ok, tá tudo errado mesmo. Mas são papéis centenários, milenares, que a gente tem que evoluir com a população. Ir desconstruindo. O que é que eles fazem? Vem de cima para baixo, aí a direita sobe com temas morais e religiosos e troca na cabeça do povo a razão de votar. Em vez de eu votar para mudar a realidade socioeconômica real, onde a política pode, deve, é a única que pode atuar, eu vou votar para resolver questões insolúveis do plano moral. Ou religioso. A gente comentou outro dia no Rivonews, acho que foi até no fim do ano passado, não lembro, mas a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, que tinha falado sobre a expressão buraco negro ser racista, eu comentei isso enquanto a população negra, grande parte dela, não tem acesso a esgoto. Quer dizer, quais são as prioridades? Tu percebe a dissonância cognitiva? Primeiro, isso é um grande disparate. Nem entrando no mérito... É porque existe uma cor ou uma não cor na natureza. Antes do ser humano existir, existiam cores. Sim. Ou não cores. Não é? Então, o negro, o preto, é uma cor da natureza, é uma inerência. E o buraco negro o é porque é um corpo tão denso, cuja gravidade tende tal ao infinito, que mesmo a luz não tendo massa, o fóton não tendo massa, ele é drenado para ele. Sua cidadã,
de poucas luzes, para Sim, não dizer sua sim, idiota. sim. Tenha paciência. E aí ministra por quê? Aí torna baixista. Então a pessoa entra na política e a mulher é infantilizada. Sim. Agora, Ciro, você já fez a distinção, porque com certeza a gente sabe, mas a gente não pode ser responsável pelo que os outros pensam, né? As pessoas estão falando assim, lá, o Ciro está igualando uma coisa com a outra. E você mesmo já disse que existe na sistemática é o mesmo, mas pelo menos de um lado a gente tem uma civilidade, digamos assim. Estou de acordo. E do Nunca outro, deixei de distinguir isso. E do outro não. A questão básica é o seguinte, como é que você deve julgar um governo? Numa democracia minimamente sadia, você julga o governo com 2 critérios. O deveria ser, sabe? O deveria ser, com o realismo do que pode, não deveria, a idealização do que deveria, e o compromisso formal, constitutivo do contrato de eleição do cidadão. Se eu comparo o governo Lula com a promessa dele e com o deveria e poderia ser no Brasil, é rigorosamente igual. Mas você sabe que Então vamos lá, você fez uma questão que é grave. O problema de classe no Brasil, também tenho escrito sobre isso na newsletter, é talvez, desde que Marx formulou na luta de classes o grande motor da dinâmica histórica, é talvez este país onde a agudização da questão de classe mais chegou ao limite do paroxismo. Por quê? Porque toda a banda progressista da burguesia brasileira esqueceu ou despreza a política, não acredita nela. Sim. Ela fica na pauta. Não precisa dela, percebe? Nós todos estamos no plano de saúde, nós isso. todos estamos na mensalidade escolar, nós todos estamos nos condomínios protegidos até os dentes, quem pode vai para o carro blindado e tal. Então a agenda do povo não é nossa. Então a nossa cabeça está na cabeça dos europeus. A gente é ligado nessas coisas e tal, então a gente evolui. E aí é uma grande vantagem o Lula não ser um picareta autoritário como o Bolsonaro é. Ele é só um picareta, gente boa, porra. Reduz o debate, né? Percebe? Isso vai matar o Brasil. Eu estou dizendo vai matar porque eu sou um inveterado otimista. É isso. Isso já matou esta idealista. geração. Isso já matou essa geração. No essencial, modelo econômico, câmbio flutuante superávit primário, meta de inflação, a autonomia do Banco Central e preços de paridade internacional da Petrobras. Bolsonaro e Lula, qual é a diferença? Não, agora vamos manejar a política. Presidencialismo, coalizão e não sei o que, congresso reacionário, corrupto e não sei o que e tal. Bolsonaro, 30 bilhões de emendas subornando e loteando o ministério com picaretas deformados e etc, etc. Lula, qual é? Passou de 30 para 53 bilhões. E mudou o nome, né? Tem Não é três, mais orçamento tem três secreto. caras do União Brasil no ministério, um deles indiciado pela Polícia Federal. Sim. E esses picaretas do PT condenam porque eu apoiei um candidato do União Brasil num município do interior do Ceará, enquanto tenho como principal adversário do União Brasil na minha capital. São uns picaretas, rapaz. Já a gente vai falar disso, mas assim... Mas eu já falei eu. Não, mas a gente quer te perguntar um negocinho. Só pra... Posso falar? Posso falar Claro, aqui? por favor. Porque ano passado, o presidente, em entrevista ao jornal O Povo, falou, abre aspas, o Ciro é uma daquelas pessoas que eu sempre gostei de graça. Disse isso pra ele, inclusive, nos debates, quando foi a última vez que eu vi. Não preciso ter motivo pra gostar. Ainda não conversei com ele depois das eleições, mas não tenho nada contra ele. Eu, às vezes, acho que ele fala algumas coisas que ele podia ter mais calma antes de falar e que, infelizmente, ele mesmo é quem mais se prejudica com isso. O que a gente quer saber? A gente quer saber qual conselho você daria ao presidente Lula. Já que ele te deu um conselho. Olha, eu já dei até esse conselho para ele. Uma parte ele até, não por minha causa, evidentemente, já atendeu. Ele disse, para de viajar e vem trabalhar. Esse era o primeiro conselho que eu tinha. O segundo conselho é que ele tente voltar a ser aquilo que ele originariamente foi, especialmente. O Lula é um gênio, sob o ponto de vista da intuição política do interesse popular. Claro, sempre de cima para baixo. Ele nunca se interessou por emancipar o povo, por qualificar as pessoas, por valorizar o trabalho como caminho de superação da miséria, da pobreza. Nunca. Sempre é ele oferecendo o paraíso que não virá se não for com ele. Tá certo? Isso é um viés messiânico. É o velho populismo que a gente condena nos argentinos, condena não sei aonde, mas aqui em Cuba é aqui igualzinho. Sim. Tá certo? Igualzinho. Só que ele tinha uma intuição e agora perdeu. Perdeu completamente. O Lula é machista, o Lula é racista,
o Lula é homofóbico. Eu conheço o Lula há 35 anos. Sim. Sim. Ele é porque não é por maldade, não. É porque um cara que nasce em Garanhuns, Claro. em Caetité Falamos e disso. tal, e é formado assim e tal, ele pode, deve evoluir. E Sim. como eu. Sim. Quantas piadas machistas já fiz. Então, Sim. depois foi que a Nilce, que já morreu, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, me disse: olha, Ciro, claro que dá para ver que você não é machista, mas você precisa entender que não basta não ser machista, é preciso não reproduzir culturas. Uhum. Nunca mais eu achei graça de uma piada machista, nunca mais reproduzi. Mas é claro que, sabe, mas aí a turma pega o Tá Lula na formação. sem evoluir e bota o Lula para ser o campeão do identitarismo brasileiro. Não dá conversa. Aí eu li agora que meteram o jogo não sei o que e tal, a violência contra a mulher. Se for corintiano, pode. Tem coisa mais devastadora do que isso? Aí chega lá no cara, pega a gravata do cara e diz: aqui Pelotas é um polo exportador, né? O cara diz: exportador de viado. Mas aí a reação é diferente, né, Ciro? Isso era uma das Não, coisas que eu queria te perguntar. É diferente, sabe por quê? Pelos nossos afetos. Sim, mas porque, por exemplo, Se o Bolsonaro diz uma bobagem dessa, o pau canta, meu irmão. Mas Isso. o pau canta de forma desqualificada. Ninguém relativiza Ciro diz a Então, deformação. é isso. Se eu digo, então, Eu quero colocar os olha, três. vai pro limite extremo. E Mas eu tô os- querendo discutir isso humildemente. Sim. Sabe? Porque Pra gente evoluir junto com o nosso povo, a partir do estágio onde o nosso povo está. Perfeito. Pra gente não perder a batalha cultural que estamos perdendo. Porque muita gente... Olha o Rio de Janeiro, desculpa. Claro, claro. Olha o Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é onde nasce o Bolsonaro. É onde se produz a equação de narco-estado mais conclusiva Sim. do país e tal. Olha o papel que a esquerda do Rio de Janeiro, o petismo do Rio de Janeiro, é uma mistura desse identitarismo picareta com roubalheira. E o povão sabe disto. Sabe. E são décadas assim, né? Há décadas assim. Mas o que eu queria te perguntar era justamente isso. Muita gente te classifica como um homem temperamental. O Ciro não pode ser presidente porque ele tem um temperamento muito exclusivo. Mas os seus concorrentes nas últimas eleições, eles tinham um temperamento tal e qual o seu nessa questão de ser muito Explosivo. reativo. Veja bem, é muito difícil para um crítico meu, sabe, me encarar. Menos por mérito extraordinário, absoluto meu, e mais pela o devastador despreparo dos nossos atores políticos. A democracia brasileira se afirmou pela negação da ditadura. Toda essa elite, que eu já integro muito precocemente, os mais qualificados, os maiores líderes são Fernando Henrique e Lula, Uhum, nós aviltamos a crítica ao regime autoritário uhum. e ganhamos. Só que o problema estrutural de colapso do modelo econômico, de debacle do modelo de organização da economia brasileira, de debilidade das instituições do país, etc., eram verdadeiros. Uhum. A crise do petróleo era verdadeira, a crise dos juros internacionais era verdadeira. Só que nós, para restaurar a democracia, nunca concedemos à ditadura nenhum atenuante. É mais ou menos agora. O Lula pode fazer o que quiser, inclusive roubalheira, escandalosa, assinar uma medida provisória para criar um favor bilionário para os irmãos Batista, e a gente não pode forçar a mão, porque senão o Bolsonaro fascismo volta. vá para caixa prego. Sim. Eu tô noutra. Não voto nem Lula, nem Bolsonaro, nem Cavacatus. Sim. Como eleitor, candidato, não quero mais ser, o que me dá uma grande liberdade. liberdade para falar o que eu quero falar. Então, repare, quando a gente avilta os problemas, assume a democracia brasileira fracassou. Emerge, por exemplo, o problema da segurança pública, mais grave da história do Brasil. Não se fez uma inovação institucional. Tomou sede no Brasil facção criminosa, milícia, narcotráfico, Sim. evoluindo para Eles são organizadíssimos. E se tornaram evoluindo empresas. para a política, evoluindo isso. para lavagem de dinheiro, para conexão com o judiciário e Ministério Público, e a democracia brasileira aparvalhada estava, aparvalhada está. Sabe qual foi a única iniciativa? O Lula, rendido a uma mistificação que já caiu em desuso nos Estados Unidos, pôs em vigor entre nós a tal lei antidrogas, a guerra antidrogas. Nós tínhamos menos de 300 mil pessoas apenadas. Hoje temos 1 milhão. Sim. 1 milhão de condenados à cadeia, 700 mil jovens negros e povos da periferia que foram presos sem cometer nenhuma violência como o primeiro ato, presos por essa tal história de microtráfico de droga, Aham. aviãozinho de droga, ou meros usuários. E grande parte sem julgamento, né? E sim, não, isso eu estou falando só de condenados. Veja bem. Estou falando só de 1 milhão. Só que no dia que um garoto desse, que nunca entrou em violência, entra no presídio, ele vira um soldado da Cooptado. facção ou vai ser morto. Claro.
Isto foi produto da esquerda brasileira. Falsa esquerda, né? Do petismo, que também é um estelionato sob o ponto de vista de valores progressistas. Agora, Ciro, eu quero mencionar já uma outra coisa que eu pensei aqui por conta da questão do feminismo, só que antes, a gente está falando aqui sobre a falsidade de construção, de ideias, de discursos, e você esteve ali atrás, você fez parte desse governo ali atrás, e todo mundo sempre lembra isso, mas você já esteve ali, você já fez parte disso. Você acha que foi uma coisa da essência, ou foi uma coisa que piorou depois de um Foi uma período? dinâmica de corrupção que eu vi acontecendo, e me afastei. Deixa eu lhe dizer, eu tenho uma atitude pessoal de cooperação. Por mais que eu tenha ganho uma imagem de irracível, temperamental, essa elite que me chama de temperamental elegeu o Collor e o Bolsonaro. As organizações Globo elegeram o Collor e o Bolsonaro. E deram vazão a essa história de que eu sou temperamental, que eu sou pavio curto e tal. Então, sabe, eu liguei o F pontinho, para não dizer foda-se, né? Assim, não, porque não é com você. Aqui pode, mas aqui pode. Eu liguei porque é muita hipocrisia demais. Agora, repare, eu, lá atrás, ajudei o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Sabe o que era o colégio eleitoral? Era um expediente picareta da ditadura para fazer, para inglês ver, um arremedo de não ditadura no Brasil. Então os presidentes, os ditadores, não eram ditadores que o exército mandava, não. Sim. Que era de fato. O exército lá indicava e o colégio eleitoral, Sim. que era o Congresso Nacional, mais delegados das assembleias, não sei o que e tal, votavam. E eles escolhiam, então escolhiam o presidente da República. Ok e tal. Pois bem, o Tancredo Neves, percebendo uma fissura que foi produzida pelo Maluf, o Maluf percebeu pelo lado da direita a decadência da ditadura e resolveu subornar o colégio eleitoral contra o coronel Andreasa, indicado pela ditadura. E o Tancredo viu, naquela fissura, um caminho para precipitar o fim da ditadura por cima, negociando com Aureliano Chaves, negociando com comandantes militares. E eu já era jovem deputado. É isso que eu ia falar, você já estava ali. Eu já era jovem deputado. E o PT ficou contra. O PT foi contra o Tancredo Neves. O Lula ficou contra o Tancredo Neves. O Lula expulsou a Beth Mendes e o Ayrton Soares, que são daqui de São Paulo, porque votaram no Tancredo. Pelo Lula, a ditadura continuava, o Maluf tinha sido o presidente do Brasil, para ele continuar simplificando a crítica dele, como até hoje faz 40 anos. Cara. E a gente não tinha o real também, né? Ele ficou contra o real. Eu digo, eu estava ali. Sim. Eu estava ali, governador do Ceará, mais popular do Brasil, fui chamado, porque o Rico deu com a língua no dente, caiu. Eu tinha ajudado a formular o real na parte da equipe, estou contando isso na newsletter, eu vou escrever um livro esse ano, para documentar essa grande picaretagem também que se foi malversada da história do Brasil. Pois bem, o Lula ficou contra o Plano Real. E eu cooperei, fui lá correr o risco. Sim. Meus auxiliares, meu pai, o Tasso, eles dizem assim, você não está nem louco de aceitar ser ministro, porque se der certo não foi você que fez. E se der errado, vão botar a culpa em você. Disse, mas o país está me chamando, eu tenho que ir. Renunciei ao governo do Ceará, me joguei na luta e tal. Sou assim. Fui candidato a presidente da República. Claro, votei no Lula no segundo turno, porque considerava o menos ruim. Naquela ocasião, eu fui candidato, nunca fui do PT. Sim. Eu votei porque achava o menos ruim, sabia que o Serra seria um desastre e tal. Aí o Lula insiste dramaticamente para ser ministro. Eu estava em Cuba, de férias. Vai para Cuba. Eu já estava em Cuba. Vai para Cuba. Eu já estava em Cuba de férias. Né? De férias, e ele me chama, pelo amor de Deus, que precisa, que não sei o quê, que o país, isso, que se eu fosse presidente, ele certamente seria chamado para ajudar, o que eu sei que ele não faria e tal. Eu impus a ele a condição de fazer o Projeto São Francisco para entrar no governo e fui. Então cooperei com ele e tal. Mas quando chegou no segundo mandato, eu já tinha visto o mensalão. Tá. Eu vi tudo ali por dentro. Eu ajudei muito a esconjurar o que era um golpe de Estado para derrubar o Lula. E fui eu que botei a cabeça no laço. O petezada afrouxou toda. Como na Dilma, no impedimento da Dilma. Vá ver a história. O Ceará é o único Estado brasileiro que dá 2/3 dos votos contra o impeachment. Sim. Um governo trágico. Sim. Desastrado, como o da Dilma. Sim. Pior governo da história brasileira, talvez rivalizando aí com o Collor. Do ponto de vista de número, é o pior. Cai 7% da economia brasileira em 2 anos. Isso nunca houve na história do Brasil. E a esculhambação geral, que depois Moro trocando. Aliás, eu defendi o Lula, devido ao processo legal, contra o morismo, que estava na onda da imprensa. Não vale nada para essa gente. Agora chega.
Você está sempre tentando pegar o menos Quero pior, o menos ajudar, pior. quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar, Idealista. quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar. Olha, eu sei. Você vai? Então eu vai. sei que é uma ordem explícita de Dona Gisele não falar de Janja nem de jangismo. Não, assim, isso eu já disse no... E sei que o senhor é um marido obediente. Mas, assim como você obedece a sua esposa tão bem, eu queria saber se você acha que neste momento estão faltando bons conselheiros de fato ao Esse é o maior presidente problema Lula. hoje do Lula. Como eu lhe disse, o Lula chega a ser genial na sua história passada, perdeu isto, pela afinidade instantânea, verdadeira, de cima para baixo, mas com o povo. Hoje ele é um cara isolado, não tem mais um assessor que levante a voz para contraditá-lo. Eu faço parte dessas reuniões, eu era um destes tais. Nós nos reunimos todo dia às 7 horas da manhã, eu tinha que acordar às 5 para já estar com toda a mídia deglutida, digerida, e a gente chegar numa reunião que era às 7 da manhã, em que ele invariavelmente participava para esconjurar a crise do mensalão. Eu estava ali diariamente. Então eu fui um desses conselheiros. Márcio Tomás Bastos falava alto, Guxiquem falava alto, Zé Disseu falava alto. Quem mais? Palocci? Não. Nunca. Pelo contrário. O Palocci queria adivinhar o que ia e fazia a esculhambação que o Lula queria fazer e sempre fazia com a mão dos outros. O Palocci é o campeão original disso daí. Podre de rico. O Palocci eu conheci na Libelu, cara. Peraí. Veja bem. Repare bem. Eu conheci na Libelu, depois vira milionário e tal. Enfim, como? Como é que eu viro milionário? Idiosincrasias brasileiras. Se eu viro milionário, tendo me dedicado à política, como é que é isso? Sim. Percebe? Sim. Então, repare, essas pessoas todas morreram. Tinha o Gilberto Carvalho. É o último. A Janja afastou o Gilberto Carvalho. Hoje o Lula não tem um celular. Ele não recebe mais uma ligação de particular de ninguém. Não, ele recebe, mas quem atende é a Janja. Isso é dito com Tô muita falando tranquilidade. Eu estou falando Por ela aqui, mesmo. eu não tenho mais Isso. intimidade nenhuma, eu estou falando Sim. aqui o que as pessoas estão me falando. Sim. Que ele perdeu, É notícia. perdeu a conexão com a vida. Perdeu a conexão com a vida. E como ele é aquilo que ele é, e tá, evidentemente a idade vai chegando para todos nós. Claro. Então aquela compulsão de dizer o xiste, de fazer a brincadeirinha, não sei o que e tal, vai ficando quase incontrolável. Tá aí o Biden. E a compulsão pelo poder no Lula é doentia. É doentia. Ele preferiu que o Bolsonaro fosse eleito do que eu pudesse ser eleito em 18. Preferiu lucidamente, trabalhou, organizou para que tudo acontecesse. Que é algo que você vem falando muito, porque as pessoas dizem, o Bolsonaro tá inelegível. Mas eu nesse que país a representei- gente não sabe, né? Não o que vai acontecer. Veja bem, vamos lá, veja bem. Como é que dá para confiar num Estado de Direito por um judiciário que vai na onda da opinião publicada? Isso. Conversamos com Não o é da Cacai opinião sobre pública, isso aqui. não. É da opinião publicada. Sim. Isso é dramaticamente grave. E olha Sim. que eu sou um professor de direito. Eu, no limite, temos que acatar, respeitar. Claro. Sabe? Antes Claro. de fazer qualquer É menção a mais última crítica, palavra. pedir o data máxima vênia Sim, e tal. Está tudo sim. certo, porque é assim que a nossa civilização funciona. Porém, é assustador. Você, 5 anos depois, 13 recursos na mesma direção, o Supremo Tribunal Federal, cobrado por uma obviedade, sob o ponto de vista do direito, que o Moro não era o fórum natural para julgar tudo que resolveu julgar, virou a chibata moral do planeta. Um picareta. Picareta. Como nós vimos, um politiqueiro manipulando coisas graves da República, claramente subornado por interesses internacionais, aos quais ele imediatamente formalizou. Foi trabalhar lá, Foi né? trabalhar lá. Numa empresa que ele nomeou como gestora da massa falida que ele produziu. Percebe? Eu conheço entrevistas de gente dos Estados Unidos dizendo claramente que o Departamento de Estado americano estava muito incomodado com a projeção de poder que o Lula estava fazendo na América Latina, fazendo basicamente usando dinheiro público e suborno, corrupção, para conseguir influenciar na Bolívia, na Venezuela. Eu conheço isso, entrevista do embaixador Sim. dos Estados Unidos no Brasil, na revista Época, que eu não sei por que fechou a revista Época, mas essa entrevista está lá. Estranhíssima entrevista, porque não é do... Estava ali assinando, feitio. olha, nós é que mandamos. Aham. Como o Biden agora nos salvou do golpe, não foi negócio De tiro. Supremo Tribunal, de não sei o Supremo. quê, não. Quem nos salvou foi o Biden, que mandou aqui o cara da CIA dizer para o Bolsonaro, não faça que nós não apoiamos. Isso também está bastante já claro para quem conhece as coisas como eu. Eu Sim. tenho refletido sobre isso na minha newsletter também. Sim. Então, repare, essa questão
não é, da perda de identidade do Lula com a realidade é grave, muito mesmo. E aí falta escrúpulo. Ele vai fazendo reacionariamente tudo o que o mundo reacionário faz e tenta compensar isso com uma coisa. Presunção, nosso povo é idiota. Uhum. Ah, a gente fala tanto isso no nosso programa de É sexta-feira. isso, a E não há presunção um dele é esse, nosso esforço. povo é idiota. Que é e desesperador. todos nós somos idiotas até o limite em que nós não temos informação. É isso. Não, a gente entende, Ciro, que você com 15 anos de idade ganhou o prêmio por conhecer muito Camões, né? Por ser um especialista. Imagina, um moleque de 15 anos especialista em Camões, gente. Escreveu um ensaio, Foi né? passar 20 dias. Uma novelinha. Uma novelinha. Uma novelinha Eu, em que é contemporâneo de Camões. Por isso que ele fala difícil, porque com 15 anos ele já sabia Repare bem. recitar Camões. Repare bem. Mas, assim como você fez a sua propaganda, vamos fazer a nossa aqui, que a gente tem o nosso Nossa, Rivo de esquema Ouro. de membros, É né? isso. Aqui. Se você é um Rivo de Ouro, você tem direito a mandar uma pergunta para o nosso Eu serei um entrevistado. Rivo de Ouro a partir de hoje. Ah, Não me perdoa, porque eu não sabia que existia Que isso. honra, Ai, ó. que isso. Você vai Não, ser isso baratinho, não é bajulação que me agrada R$19,99. fazer, não. É porque nós precisamos estimular essas ilhas É o que a gente de diz. liberdade. Vocês não isso. são obrigados a concordar comigo, eu falo. Depois acabou, quanto chama mais- outro que me esculhambe aqui, acabou. Já E foi deixa o Quanto isso. povo- mais a gente conseguir o E o apoio povo- das pessoas, a gente não precisa do financiamento do Isso. De patrocinador. empresas. A minha newsletter não aceita patrocínio, É nem a isso. minha. Pois é, mas nem é que minha. A gente A aceita. gente aceita que tá precisando um pouco. Mas o que a gente quer mesmo é criar comunidade. Exatamente. Mas aí, Não, eu não estou satanizando quem aceita, não. Eu sei, Não, eu não. sei. Nariane é uma das nossas integrantes aí, membro Rivo de Ouro, e ela te mandou uma pergunta, tá aqui. Oi, Ciro. O Brasil reclama dos extremos e que está fazendo falta uma terceira via. Você mesmo já se colocou à disposição. E por que você acha que na hora de votar, mesmo assim, eles acabam escolhendo um desses lados extremos? Obrigada, pessoal. Um beijo. Olha, eu me dei ao esforço humilde de entender isso depois do que aconteceu nas últimas eleições. Eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, os dois lados consentidos pelo establishment, pelo sistemão, pelo deep state brasileiro, que é uma contradição, eles não são polos distintos. Porque polarização é um termo que nós estamos pedindo emprestado do eletromagnetismo. Então, assim, se eu pego um ímã e boto o polo positivo com o polo positivo, eles se repelem. Isso. Se eu boto o negativo com o positivo, eles se atraem. Então a Terra tem um polo norte e um polo sul, isso é o eletromagnetismo. Eles são antagônicos. Um é positivo, a carga positiva, outro negativo. No caso brasileiro, a polarização é mentira. Ou ela está reduzida apenas ao temário de terceira geração, que é o temário moral, religioso e de costumes. Isso. Então, evidentemente que, sob o ponto de vista moral, religioso e de costumes, o Lula e o Bolsonaro são distintos. Sim. Da boca para fora. Da boca para fora. O Bolsonaro, que faz a apologia da moralidade evangélica, é um picareta, sob o ponto de vista moral. Sim. E os evangélicos não querem ver, porque isso é tudo a paixão. Não é inteligência, não é racionalidade. Uma gente querida que tem como exemplo de testemunho de vida Jesus Cristo, Sim. que por sua vez virou o patrocinador, o fundador da maior religião do mundo judaico-cristão do Ocidente e tal. Por quê? Porque o cristianismo é dar a outra face. Amor. O cristianismo é o amor Perdão. fraterno, é o respeito ao caído, é a acolhida às prostitutas, aos sofridos, aos excluídos e tal. E este canalha faz apologia das armas, que só serve para uma coisa, matar. Este canalha exclui da convivência respeitosa, que é nossa obrigação, os gays. Uhum. Diz que preferia ter um filho morto do que um filho gay. Como é que um homem desse pode falar pelo mundo cristão? Uhum. Para dizer para a nossa participante como é fake. Assim como colocar o Lula neste plano de costumes, representando o identitarismo, ele se esforça. Mas ele não é honestamente assim. Veja os orçamentos que o Lula dedicou às Sim. grandes e graves questões brasileiras, você Sim. vai ver. Qual é a relevância que o Lula dá à segurança pública? Que é o seu mais grave problema se você é do povo brasileiro, por média. É um orçamento menor do que o Lula gasta com propaganda. É assim mesmo. E esse ano é 20% a menos do que o ano passado, que foi o orçamento que o Bolsonaro deixou para o Lula.
E quando a gente está falando de segurança pública, a gente não está falando de violência na esquina de casa, não. A gente está falando de narcotráfico, de entrada criminosa, de droga, narcotráfico, suborno de autoridades, controle de frações importantes do poder econômico. Não é o ladrão na esquina. Não é, mas também é. Também é, mas não é só isso. Mas essencialmente é isso. Então, repare, onde é que eles são diferentes? Ainda que superficialmente, nessa pauta, costumes, religião, não é? E moralidade. Isso. Certo? No discurso. No resto, na forma como entendem a economia, o trabalho, a posição do trabalho, há uma discreta nuance. Vamos lá, o Lula aumentou o salário mínimo brasileiro acima da inflação, dizem os petistas. Eu fiz o cálculo, é verdade. O salário mínimo brasileiro com Lula aumentou R$ 79,00 por ano. 1 quilo de picanha por ano. 1,5 kg. Tá. A picanha nacional, que a gente não é obrigado, está R$ 59,90 o quilo. Tá certo? Então é 1,5 kg de picanha por ano. É isto? Para mim, não. Por que não? Porque eu conheço a economia brasileira. Sabe que o salário mínimo do Brasil, que o PT paga ao nosso povo aqui, é o pior das Américas? Só ganha da Venezuela? Sim. Que é Nós temos uma economia mais frágil que a Bolívia, do que a Honduras, do que... Peraí, rapaz. Está percebendo como nós mediocrizamos, nós aviltamos, então polarização. Aí terceira via, impostura. Impostura, terceira via é o seguinte, se você tem 3 cavalos correndo, o cavalo encarnado, o cavalo azul e o cavalo preto, você pode chamar que um é o terceiro, ou o segundo é o terceiro. Na política é preciso distinguir as coisas por ideia, sim, por formulação. Nós não temos nenhuma discussão sobre formulação no Brasil. E é por isso que você dizia na campanha, em 22 já, depois do resultado de 18, que não é possível que o Brasil tenha 52% de fascistas. Não tem. Né? Porque não é pela ideia. Não é pela ideia. De novo, sabe o que acontece? Isso também é cientificamente estudado, foi trazido para nós brasileiros pelos americanos, de lado a lado. A direita trouxe para cá o Steve Bannon, que fez um estudo e mostrou assim, ô bando de imbecil, vocês desde 64 estão trancados no armário, não têm coragem de se assumir, porque vocês aceitaram o método que o mundo progressista impôs. Liberdade, democracia, não sei o que e tal. Isso é bocado comido. Isso não está dizendo nada para a vida real do povo. Saiam dessa. Aí eles estão dizendo o seguinte, olha, a educação vai mal, a saúde vai mal, a segurança vai mal, a esquerda, o mundo progressista, os democratas estão dizendo isso. Esses caras aí fracassaram. Bota para cá a bola que eu faço e tal. Se vocês aceitarem isso, 70% do povo é testemunha disso. Que a saúde vai mal, que a segurança vai mal. Então, se vocês deixarem que o ambiente de votar, o método de escolher o candidato, seja neste conjunto de assuntos que a política realmente é responsável e tem capacidade de resolver, segurança, saúde, educação, emprego, juro do crediário, etc., você está perdendo todas as eleições. Que tal você trocar na cabeça do povo? Sobe o morro agora com os assuntos da religiosidade, do atavismo patriarcal, sabe? Da religião. Foi isso que provocou o problema. É isto que fez. Sim. Tá certo? Então é o seguinte, o eleitor vamos lá, eu não quero mais citar o nome porque eu estou de saco cheio dessa gente, não merece mais nem citar nome, mas assim, é bom, é porque eu gosto de dar exemplo. Mas é assim, a candidata do PT, a governadora do Rio, é uma pseudo-intelectual que relativiza sociologicamente, de forma completamente não científica, tudo, o valor do assalto. Então o povo do Rio de Janeiro, apavorado com a violência, vê a candidata da esquerda e dizer, peraí, nós precisamos entender a lógica do assalto. Não é que não seja um crime, é um crime, mas o menininho quer consumir e ele não tem dinheiro para consumir e não sei o que tá, e já vilaniza o pobre, como se fosse verdade. O pobre fica puto com isso. É verdade. Porque o filho do pobre não vira bandido porque é pobre. Sim. É mentira desta elite calhorda. Percebe? Que é financiada toda pelo Jorge Soros, pela Open Society, essa turminha aí de PSOL, não sei o quê, é quase tudo financiado por essa gente, pelas ONGs. Eu conheço ONGs, os recibos, eu sei tudo isso. Inclusive pela direita, Steve Bannon ensinando isso, e pela esquerda o aperfeiçoamento disso. Então eu subo o morro não mais com discussão de violência, não sei o que e tal, tal. Esse é um assunto sem saída. Para mim, classe média alta, progressista, Paula Lavigne, não sei o que e tal, pouco me importa a política. A Gisele não gosta que eu mencione. Mas é porque é um exemplo dela.
Todo mundo Morro tem. de medo. Toda vez que a gente cita no programa de sexta, eu falo, não fala o nome, porque essa daí gosta de processo. Tudo bem. Não vamos fazer Eu isso. coleciono processos para falar. eu Eu sei. não estou desacatando, não. Eu tenho afeto por ela, pelo Caetano. Pelo Eu Caetano. tenho afeto, muito frustrado, porque são típicos exemplos. Percebe que o cara... Sabe o que aconteceu? Todos os artistas que votavam em mim, essa máquina de banditismo que o PT montou, foi aliciar com constrangeiro, não sei o que e tal. E o Caetano não só se bandeou, que é normal que não, foi fazer tese, que eu sei que não é ele, entendeu? Eu sei que não é ele. Agora, Mas eu estou dizendo de novo, é um problema agudo de classe. Essa gente não sabe o que é o viver do povo. Essa gente é tão inteligente que sabe que a política brasileira é inconsequente, ela é impotente, ou pelo menos no cinismo deles, o que nós temos que fazer agora, pronto, é isso. Então, aí vai lá, orçamento da Lei Rouanet, passa não sei de quanto, para não sei quantos 10 vezes mais, e pronto. É só ver os resultados das eleições sempre, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, e no Rio, o PSOL ganha onde? Pinheiros, Vila Madalena, lá no Rio, o Freixo ganha no Leblon. Cara, eu defendi o Lula na reeleição do Lula. E eu era casado como artista. Queridíssima Patrícia Pilar. E aí a gente ia para essas rodas. Ninguém votava no Lula nessas rodas. Ninguém votava no Lula. Nem ninguém votava no Alckmin. Alckmin não, quem era o candidato, sei 2002, Serra. Serra. Não, Serra não. Ah, não, reeleição. Reeleição, era Alckmin, eu acho. Enfim, Alckmin. Ninguém 2006, votava no Alckmin. Lula. Todo mundo era Luiz Helena. Tu percebe o que eu estou querendo falar? Claro. Só que claro. agora todo mundo é lulista. Por Porque causa do só enxergam Bolsonaro. duas opções, E é um argumento depreciativo para o Lula, porque não é a liderança do Lula, não é o projeto do Lula, não é a confiança que o Lula vai entregar uma agenda. Não, são todos cínicos, sabem que o Lula se corrompeu, Não fala sabem mal que completamente que o PT não sabe de nada da vida brasileira, que se corrompeu como organização. Aceitar essa cooptação destrutiva do que se chamava outrora sociedade civil brasileira, tudo quanto é de sindicato, tudo quanto é de liderança estudantil, tudo cooptado dizendo amém. É um câncer. Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta de verdade, assim. Qual é o... Você tentou 3 vezes a presidência. 4. Eu sempre falo 3 com a convicção de que é que a 4. gente 98, você não pelo era amor de nascido na Deus, primeira claro É que que a era. gente esquece de 98. 98. 4 vezes a presidência, tá? Qual é o verdadeiro poder de um presidente da República no Brasil, um país onde quem manda é o legislativo? Isso é mentira. Mentira que está sendo cristalizada no imaginário brasileiro pela prostração ideológica do PT. É evidente que Hoje, cada dia mais é grave, porque a concessão que o PT está fazendo, gradualmente, isso não era assim. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. Percebe? Naquela data ali, havia ameaças de CPI, levantaram a CPI contra o Itamar e tal, e aí levantaram a suspeição contra o braço direito do Itamar, que chamava Henrique Argrives. Sabe o que o Itamar fez? Afastou o Argrives e pediu preferência de apuração na comissão. Sabe que tamanho ficou o poder do Congresso Nacional nessa picaretagem? Desse tamanhinho. O governador Antônio Carlos Magalhães, Isso meu que eu ia amigo, falar. poderoso homem da Bahia, não sei o que e tal, extremamente a corrupção no governo Itamar Franco. Itamar ligou para ele na mesma hora. Traga o seu governador amanhã às 8 horas da manhã no Palácio do Planalto as evidências de corrupção que eu vou apurar. O Antônio Carlos chegou abraçando um monte de papel, ele abriu a porta aqui, mandou o Antônio Carlos entrar, foi lá na porta, abriu os jornalistas, todos entraram, ficaram aquele constrangimento, 2 poltronas aqui e aquela roda de câmeras e não sei o que e tal, aqui em cima, todo mundo se casando. Mas isso é um constrangimento, isso não se pode fazer com o governador do estado. Não, o que o senhor tem para denunciar, eu quero que o Brasil inteiro saiba. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um cara que não tem corrupção no seu arco de temores. Essa vassalagem do Lula tem 2 razões. Corrupção dele, da turma dele, e, portanto, pavor de CPI, e politicagem. Poder pelo poder a qualquer custo, a qualquer preço, nem que a alma tenha sido vendida já na 3ª eleição passada. Hoje quem manda é o legislativo. É mentira. Nem hoje? Olha, deixa eu lhe dizer, é um brocado da ciência política. O poder não se compraz com o vácuo. Na hierarquia constitucional brasileira, o poder presidencial é quase patologicamente grande. Eu digo para você, quase patologicamente grande. Como você não ocupa, você cede por conta de valores menores, porque tem o telhado de vidro,
porque tem interesses outros, tem filhos investigados pelo Supremo e tal, você vai cedendo. E aí, outrem não legítimo ocupa este poder. Por que eu sou vetado para a presidência? Porque eu não tenho rabo de palha. Então, se eu chego lá, vou te explicar como é que faz, simples, para acabar com essa mistificação, tudo dentro da Constituição. Primeiro, valida a eleição no conjunto de ideias que você quer ver passar. Para que o voto não seja no deixa que eu chuto, e sim num conjunto articulado, harmônico, coerente de ideias. Senão é estelionato eleitoral, né? Não governa. É. Não governa. Vou aplicar em cerveja para todo mundo. Vai, se elege, tá aí. Aí no fim chega lá, não entrega, decepção, não sei o que tal, e conciliações, etc. Não, mas vamos lá, propõe. Isso não vai chegar no povão, mas chega numa fração da sociedade que fica, vamos dizer, como testemunha cartorial daquele conjunto articulado de ideias, porque você provoca negação delas. Como eu produzi isso? Escapou, ganhou? Minha irmã, é poder do mundo todo. É poder do mundo todo, que nem deveria ser tão grande. Por quê? Porque na hora que você se elege, você tem algumas questões. Federação fragilizada. Então chama todos os governadores, em vez de deixar o Pacheco, o presidente do Senado, fazer uma imoralíssima, projeto de reestruturação da dívida dos estados, vácuo de poder do Lula, estava na minha proposta. Entre a eleição e a posse, eu chamo todos os governadores e prefeitos, consolido a dívida de todos eles, o que quer dizer que eu vou deixar 11% a 13% da receita dos estados que vão para Brasília na mão dos governadores, desde que, e somente se, eles se envolvam numa dinâmica articulada de comoção, de convencimento do Congresso Nacional. Pesos e contrapesos a partir dos governadores. Isto é o que se chama democracia. Não é esse arremedo aí, não. Democracia. Esse é o pacto articulado. Compõe um ministério. Isso tem zero problema. Acerta uma política de emendas no meu governo, hipotético, que não acontecerá, seria assim, ok, todo mundo vai participar, não tem problema nenhum. Só que durante 3 anos as emendas só serão liberadas para financiar saneamento básico e moradia popular. Eu quero sair de 20%, 25% de saneamento, de cobertura de saneamento, para 80% nesse período de 4 anos. Então vai ser, Enquanto todas as emendas serão não... bem-vindas e tal, salvo aquelas que não forem coerentes com a lei de diretriz orçamentária que vai marcar essa prioridade. Não precisa ser tão inflexível, bota saúde junto, pronto. Tá. 3 nem pensar, porque senão dispersa o dinheiro e tal. Agora vai ter mais o seguinte, a Fundação Getúlio Vargas chama os preços unitários da construção no Brasil, para fim de coisa, e todas as licitações serão adaptadas e nenhuma contratação será feita com intervalo superior a 5% dos preços unitários da Fundação Getúlio Vargas. Acabou o superfaturamento, acabou a dispersão de recursos, atende as emendas, olha o poder, olha a democracia andando, se você não for um picareta conciliador com o que é inconciliável. 6 meses de debate. Lembra aquilo que eu propus? Ninguém ficou muito esclarecido, agora vai ter campanha na televisão. Eu vou requerer, está aqui a normatização, o TSE vai regular, nós vamos dar à oposição X tempo de TV e o governo vai ter X tempo de TV, nós vamos fazer um grande debate nacional para esculhambar e defender aqui as ideias. E vamos ser honestos, vamos adaptando, vamos corrigindo, porque ninguém é dono da verdade. Eu propus para quebrar a inércia, mas vamos lá. Chegamos ao arranjo, vamos votar. Vamos votar. Pacote de reforma com um artiguinho lá embaixo. Um artiguinho só. Aonde remanescer conflitos neste conjunto de coisas, fica autorizado por maioria simples a convocação de plebiscito e referendo. Prática, questão prática. Eu ia propor um tributo com alíquota muito pequena, de 1,5% sobre os grandes patrimônios, acima de 20 milhões de reais. Sabe quantos brasileiros eu alcanço? 56 mil em 210 milhões de pessoas. Sim. Tal é a selvageria sem precedente no planeta da concentração de renda entre nós. Uma proposta dessa nesse Congresso passa? Não. E no povo? Passa. Mas passa com 99% de voto. Eis aí a explicação prática. Por que o PT não tenta? É difícil? Claro que é difícil. Faça da aula de sociologia. Ciro. O que é isto? É o que a gente aprende na vida. O nome disso é cinismo. Tá. É rendição. O que é governabilidade? É medo de CPI? Eu não tenho. Olha, escuta, eu já fui governador. Sim. Eu já fui 2 vezes ministro, já fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira. Aliás, 4ª hoje. Se eu tenho medo de CPI, se eu não sou picareta, faz a CPI que quiser. Tá. Percebe? Faz Quem a não CPI deve, que não quiser. tem. Agora se aguente, porque eu vou reagir.
Claro. Sabe como é que a gente faz? Um ministro suspeito, Ui, tá o Lula mal ligado. mantém um cara indiciado pela Polícia Federal como ministro. E depois de tudo E que vem a aconteceu... petezada a falar mal porque eu desci no interior do Ceará para apoiar um candidato. Então nós vamos falar disso agora, Ciro. Eleições Sim, mas municipais. vamos ver a picaretagem Sim. dominante na cabeça do petista médio. Eu que De tô acordo. dizendo. É isso, de acordo com você. Eleições municipais. Semana passada você foi muito criticado, tanto pela imprensa quanto nas redes sociais, por ter subido no palanque junto com outros desafetos históricos até seus. Eu sei que eleição municipal é a suruba partidária. Então, partindo dessa premissa, você não acha que subir aquele palanque foi pedir para ser criticado? Eu acho, primeiro eu estou pouco me lixando, sabe? Se alguém me critica porque eu andei fazendo coisa errada, eu ou corrijo e peço desculpas ou vou desmentir, Certo. tá certo? Mas isso daí é pura picaretagem mesmo. Então, repare, o governo Lula tem hoje 3 ministros do União Brasil, um deles indiciado pela Polícia Federal. E para petezada o nome disso é governabilidade. Recém-mencionada a expressão aqui Sim. pela Cecília, eu Sim. sei que com uma dose importante de ironia e cinismo, porque só dá para entender isso. Claro. No Brasil, governabilidade virou álibi para todo tipo de Isso. picaretagem. Isso. E eu tô noutra. Então, repare, primeiro isso. Então, qual é a moral que alguém tem para me criticar? Deixa eu lembrar aqui essa petezada. Eu estive aqui na Paulista, no ato pelo impeachment do Collor, do Bolsonaro. Collor também, mas do Bolsonaro, eu tive aqui no ato pelo impeachment do Bolsonaro, o Lula não veio. Porque o Lula, assim como fez em 2018, precisa do Bolsonaro Sim. como espantalho para que todo mundo publicado, né, bota o dedo no nariz e tal, e vote nele, mais porque limpinho. senão, não sei o que, tá mais limpinho a casa do cacete, é isso aí. Mas no Mas, enfim, imaginário. estou só dizendo o que é que está acontecendo de verdade no Brasil. Eu não sou assim. Uhum. Eu fiz a petição, assinei junto com o Dr. Valber Agra, a petição que deu na inelegibilidade do Bolsonaro. Olha, eu, Sim. Ciro Gomes, Sim. Sim. percebe? Fiz, Tá assinado eu lá. representei contra o Bolsonaro no Tribunal Internacional Penal. Por coisa. Então, você quer me confundir? Sabe, vá para casa do Carvalho. Sim. Quer me confundir? Faça o que quiser. E agora vamos lá. Eleição municipal, a minha principal embate hoje é em Fortaleza, Certo. que é a capital. Uhum. Tá certo? Lá o meu principal adversário é a União Brasil. Uhum. Certo? Aí no Crato, a minha estrutura, não sei o que, tá, apoia a União Brasil. Qual é o problema? Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa exótica? Alguma coisa... O meu candidato é imoral? Não, o PT, inclusive, liberou coligação com o PL, né? Em Para a todo eleição canto. desse ano. Mas são os picaretas, rapaz. Aí Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque no Ceará, o Camilo Santana virou um ditador muito perigoso e está destruindo a nossa obra. Coisa prática, se vocês acham que eu estou... porque coisa provinciana, vocês que estão perguntando, coisa provinciana, ok, provinciano, mas vamos lá. Eu, Marro Tasso Gereissati, transformamos o Ceará no estado mais líquido do Brasil. O que quer dizer concretamente que era o estado que mais sobrava dinheiro para investir por cabeça do Brasil. Uhum. Isso não é brinquedo, não, o estado do semiárido. Sim, sabe? sim. Então, Sim. pois bem, hoje o estado do Ceará, por causa desse desmonte que o Camilo Santana está promovendo, a corrupção generalizada, o estado do Ceará hoje é o maior déficit em proporção à receita corrente líquida do Brasil. Como é que o estado sai do primeiro lugar em sanidade fiscal para o pior lugar do Brasil em sanidade fiscal? Percebe? Eu digo para você, o Ceará tinha 23 secretarias de Estado, eles criaram novas 17 secretarias de Estado. São 40? Agora são 40. O custo disso é R$1 bilhão. Ninguém diz nada, cara. Eu A nem imprensa do sabia. Ceará recebe R$1 bilhão, uma imprensa frágil, pobre. Eu nem tenho prazer de dizer isso aqui, não. Mas tem um jornal O Povo lá que você tem o seguinte: Polícia Federal prende um tenente da Casa Militar do Camilo Santana que estava cedido para o cerimonial do Camilo Santana. Preso por quê? Porque fazia a logística do PCC Nacional. Fazia a segurança da cunhada do Marcola, não o assessor do Lula, mas Sim. o Marcola, do O líder chefe do PCC. Não sai isto nos jornais do Ceará. E também não sai do Brasil. Eu Que não isso? sabia, tô sabendo agora. Não sai. Sim. Não sai. Sim. Então, repare,
Eu estou confrontando isso. Então, lá no Ceará, eu não devia mais, eu não tenho a menor vontade mais de, pô, imagina, de largar o Gael. Essa altura Sabe, do largar o jogo. Gael e passar ir lá meio-dia em ponto, uma reunião. Tudo bem, o povo me trata com carinho, que me comove e tal, mas eu estou de saco cheio. Já não perdi a crença nessas coisas todas, mas há um processo de perseguição absoluta. E isso as pessoas se socorrem em mim. Depois que nós rompemos, meu ouvido virou pinico. As pessoas perguntam, mas você não ajudou o cara? Fui eu que ajudei. Sim. Eu que ajudei a criar Eu esse estive monstro. num caminhão de som numa carreata com você Cara, e Camilo. O Camilo e Roberto perdeu a Cláudio em eleição cima para do prefeito caminhão. de Barbalha 2 vezes. Uma cidade Aham. desse tamanho, lá do interior do Ceará. Uma cidade muito querida, percebe? E o Lula apoiou eu nisso contra ele. Seu Só que desafeto eu histórico. estava fora da luta lá e eu não ficava ali me metendo nas coisas e tal. As pessoas estão... só soube agora, fim parte disso. Eu não quero me eximir da responsabilidade. Eu quero é que todo mundo saiba que a roubalheira que se instalou no Ceará... Sabe o que aconteceu nesse crato? Por que eu fui? Por que eu fui? Inventaram uma associação de defesa dos homossexuais. A Gisele está me prevenindo corretamente que eles estão fazendo de propósito, porque é outra identidade intocável. Claro. Então, repare, essa associação dos homossexuais, tal, ela tem vida, ela tem... Parabéns. Qual é o papel dela, estatutariamente e tal? É defender a causa. direitos. Eu estou nessa. Sim. Eu estou nessa Sim. mesmo. A comunidade LGBTQIA+, sofre discriminação, sofre violência. Nós temos que fazer tudo para que eles sejam respeitados com a dignidade que lhes é inerente. Não é Claro. por favor Sim. de nada nem Por serem humanos. Ok? Dito isso, não está nos seus objetivos estratégicos. Outra coisa. O Camilo mandou dar 11 milhões de reais essa semana passada para essa associação promover uma exposição de gado. Exposição de gado? De gado, Mas qual chama que é a- Expocrato. Qual que é a relação? Essa é uma boa pergunta. Não, aí eu mandei saber, não, mas a associação está lá dominando a exposição e tem um fluxo de gente muito grande, deve estar cheio de cartaz, homofobia é crime e tal. Eu fui lá andar, não tem um cartaz dizendo que a homofobia é crime em canto nenhum. Não tem a menor menção na Expocrato. Eu andei lá 4 horas cumprimentando, tirando fotografia com o povo. Não tem nada. Roubalheira, meu Lavagem. irmão. Roubalheira. Aí mataram um vereador chamado Erasmo. Isso faz muitos anos que não acontecia no Ceará. Adversário, lá só acontece com adversário. Aí o Ministério Público vai e começa a perseguir. O Ministério Público não, uma cúpula do Ministério Público começa a perseguir e eu fico. Aí vem pro meu ouvido. Eu peguei a tal fama de que não tem um rabo de palha, que não sei o que e tal. E eu fico, caramba, eu sou um. Alisele, Ciro, fica quieto. Não quer mais ser candidato, não está mais interessado, fica Se quieto. Ela tem preserva, toda a razão. se preserva. Toda a razão. Mas vem o cara, pô, não deixa a gente sozinho, o Ministério Público perseguindo, aí eu vou saber, não, o Camilo prometeu que se o cara da Procap do Ceará perseguir o prefeito de Juazeiro do Norte, perseguir o prefeito de Crateús, vai virar desembargador. Já virou. Caramba. Então você está se aliando, basicamente você está dizendo essa. Não, Está aliando com eu- quem precisa para tentar É quem desmontar pede isso. socorro a mim. Tá. Quem pede socorro a mim é o critério. E eu não quero nem saber de patrulhamento. O PT do Ceará é presidido pelo deputado José Nobre Guimarães, que qualquer pessoa pode no Google mencionar como o cara que ficou triste famoso, nem Na sei cueca. se justamente, com um negócio de dólar na cueca. Isso. É, foi um assessor. Não né? se faz uma obra no Ceará sem exigência de propina. Eu denunciei, como está chegando a eleição, o governador demitiu recentemente 9 secretários, 5 dos quais eles estavam na lista dos ladrões que eu estava denunciando. Ninguém explica isso lá no Ceará porque é tudo para acobertar, para garantir a impunidade. Claro. O Ministério Público vê um negócio desse, 11 milhões de reais, meu irmão. É. Isso dá 7.800 salários mínimos. Estou falando disso aqui porque lá não sai, Sim. em canto nenhum. E assim, ó, na verdade, as eleições municipais estão complexas, assim, Sempre foi assim no Brasil. Não tem ser humano que com a ultrafederação e o ultrapartidarismo que nós temos, a proliferação de Sim. partidos, são 34 com representação, não tem uma única eleição na história brasileira que você consiga alinhar uma linha de coerência. Que não seja Não, beleza, muito mas por confusa. exemplo, São Paulo. São Paulo sempre foi um exemplo de pelo menos alguma linha de pensamento, né? A Sim. gente teve durante anos aí os tucanos e tudo mais, e a gente está tendo um cenário muito diferente. São Paulo confusíssimo, que a gente tem Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal crescendo e ganhando cada vez mais força e tração, especialmente Datena. por causa Da das redes Atena. sociais, da Atena. O seu partido, o PDT, está apoiando Guilherme Boulos. Você sobe no palanque com ele? Não. E com a Marta Rocha no Rio. Sim, claro. Sim. Marta Rocha e o prefeito.
O prefeito Eduardo Paes, eu tenho absoluta simpatia por ele. Qual é o critério meu? O critério meu é eu acreditar na pessoa, que ela seja capaz de fazer uma boa administração pelo povo que está. Esse é o meu critério para quem está livre. E assim, eu estou obrigado eticamente pelo PDT? Não, eu não fui consultado, ninguém me perguntou nada, e nem precisa perguntar aqui. Já logo sabe bem a da resposta. verdade. Não, perguntado eu ia pensar sobre o assunto, mas não fui. E eu não acredito, simplesmente não acredito. Duda E- Salabert em Minas Gerais. A Duda Belo PH. Horizonte. Não, também. Não. Não tem preparo para ser prefeita de Belo Horizonte. Nenhum preparo. É uma ególatra. Ciro, você vai ficar no PDT? Vou. Não tem planos de sair? Não, nenhum plano de sair, não. Mesmo sem... fora da é, política. Sem ser candidato. Eu não pretendo mais ser candidato, não quero mais importunar os eleitores. Mas você Certo. considera importante estar dentro de um partido que seja o PDT? Olha, não tem nenhuma razão para sair do PDT mesmo. As Tá. pessoas, não, claro, tem confusão grande. né? Sim, Confusão sim. grande. Agora eu entendo. Mas é de todo partido. Não, também. não, e eu entendo, repare, o Lula tem um projeto antigo sobre o qual nós conversamos explicitamente, muitas vezes, que é a ideia de fazer um sistema americano no Brasil, Uhum. bipartidário. Isso. Eu considero isso um grosseiro equívoco, é coisa Uhum. de cabeça de político paulista que não compreende a diversidade brasileira, a cultura política de Minas, a cultura política do Rio Grande do Sul, a cultura política fortíssima que está emergindo no Brasil Central, Uhum. no Centro-Oeste, a cultura política da Amazônia, a cultura política do Nordeste. Não há como acomodar. Uhum. Basta ver a discrepância do eleitorado. Claro. Sim. O Lula hoje se refugia no gueto do Nordeste, Uhum. da baixa renda, da escolarização baixa e tal, porque você tem já no Ceará mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. Uhum. E as pessoas são gratas, elas Sim. não têm alternativa, são sendo induzidas a acreditar que é tudo que resta para elas é isso mesmo e tal. Enfim, eu respeito com o meu coração, Sim. mas não posso aceitar isso. Sim. Tá certo? Então, repare, o Lula, então, via conversando, não faz Ciro, ele dizia, Ciro, não faz sentido, eu num partido, Aldo Rebelo no outro partido, você e o Eduardo Campos no outro partido, não sei o que e tal, a gente precisa fazer tudo, né, Lula, sob seu comando, né, tal, tô fora, você tá errado. Aí passava a falar sério, mostrando a diversidade do Brasil e essa coisa de não caber e tal, que a ditadura tentou isso e deu merda, muito grave, não sei o que, papapá e tal. Mas ele continua com a mesma ideia, então ele destruiu o PCdoB, ele acabou de liquidar o PSB, está liquidando o PSB, Sim. nós temos hoje a informação de que o Geraldo Alckmin é um socialista. Sim. Você entende? Mas era fascista ladrão de merenda em 2022, em 18. Então, para eles é isso. Para eles não é isso. E a ideia do Lula é sempre submeter o crítico dele. Sempre. Se dependendo dele, o Eduardo Campos tinha morrido no nascedouro. Aham. Chegou chorando na minha sala que o Lula tinha vetado a candidatura dele a primeira governador governador de Pernambuco. Pernambuco. Eu fui lá protestar. Você não pode fazer isso. Eu sempre fui amigo, mas nunca fui vassalo do Lula, Sim. porque eu sou pós-PT, entendeu? Eu Sim. sucedi o PT com essas picaretagens. Dizia para ele, Lula, com teu salário de metalúrgico, qualquer classe média entra pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense. A sociologia de vocês é classe trabalhadora organizada, funcionário público e bancário. Isso não fala pelo Brasil. Sim. É. E ele resolveu falar pelo Brasil com clientelismo. Uhum. Deu no Nunca que foi deu. para emancipar as pessoas. A educação brasileira, o desastre que é. O desastre. E ele acha que está tudo bem. E você vê o patrimonialismo. Autorizaram agora 95 novas escolas de medicina no Brasil, privadas. Custa R$12 mil a mensalidade. Ele vai pagar tudo isso para o bolso do empresário com dinheiro público, deixando o garoto endividado na conta de R$1 milhão para começar a vida. Uhum. Ninguém está pagando. 50 bilhões de reais o buraco. E todo mundo, viva o São Lula, que me deu o curso de medicina. Importando uma lógica americana que a gente sabe que não faz sentido e que Nenhum lá sentido, destrói a nenhum vida das sentido. pessoas. Aí né? você promete que vai revogar a aberração da reforma do ensino médio, faz a mesma coisa, ainda comemora e tal. Isso é um desastre. É um desastre. Ô Ciro, vamos mudar um pouquinho a pauta, já que a gente falou eleição municipal, a Cecília mencionou a Tabata. Quando a Tabata esteve aqui no Rivotalks, a gente fez para ela a pergunta que ela te fez naquele encontro, primeiro encontro de vocês em Em Harvard. Eu que recrutei ela. Não, Filhei. sabemos, sim, falamos sobre falamos isso. E aí agora que você está aqui, eu quero te fazer a pergunta que você fez a ela. Você acredita que o multiverso é uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu tenho estudado bastante isso. Porque... Mentira. Bastante. É uma possibilidade. É, sim, é uma possibilidade, porque, repare, o universo conhecido obedece a uma hipótese, que é a do Big Bang. Tá. Então, o Big Bang, teoricamente, seria o quê? É uma inferência, né? Vocês que provocaram. Claro. É uma inferência que é derivada Amamos. de algumas observações. Qual é a observação? Até muito pouco tempo atrás, anos 60, nós pensávamos que o universo era circunscrito ao que nós consideramos hoje, o que nós sabemos hoje ser a Via Láctea. Quando Edwin Hubble, né,
conseguiu visualizar outras galáxias, ele não só entendeu que a fronteira do universo era muito maior, mas muito maior, infinitamente maior do que a nossa galáxia, como estava em expansão. Sucede que, se uma coisa está em expansão, ela ontem estava atrás de onde ela está hoje. Isso. Então eu posso fazer uma inferência, fazer um back-forward, Isso, um rewind. um backward, um rewind. Boa. E isso então me traria a um ponto que aí a ciência para, que é quando a ciência não consegue definir, ela diz que todo esse universo que está em expansão, se eu desacelerar com os mesmos cálculos e tal, ele vai se comprimir numa singularidade. Isto ninguém sabe o que é. Porque dizem os físicos que não faz sentido perguntar o que havia antes, porque o tempo ele mesmo foi fundado nesse bang, não é? Então nem havia antes. Só que, mas filosoficamente, o antes sempre se imporá. Sim. E isto é necessariamente científico, Claro. não fisicamente científico, mas filosoficamente científico. Se isto for verdade, esse bang pode ser um de muitos bangs, que podem ser, por exemplo, um buraco negro, que hoje nós observamos no universo. Você tem uma singularidade. O que é que tem dentro do buraco negro? Ninguém sabe. Chega ali o horizonte de eventos, tudo cai dentro, inclusive a luz. Por isso é escuro, é negro. Atenção, senhora ministra, não tem nenhum estigma para ninguém. Se fosse um buraco branco, não seria racismo reverso. Certo. Então, ali dentro seria uma singularidade. Por que então eu não posso entender que essa singularidade pode explodir para uma outra dimensão? Essa é a possibilidade do multiverso. Então, seriam muitos universos, até porque já os gregos tinham uma intuição. Se o universo é infinito, sucede daí que existe um Ciro Gomes, uma Cecília, fazendo exatamente a mesma coisa. Isso. Matematicamente seria replicado tudo. Se não é, temos uma contradição. Qual seja, depois que eu jogar uma flecha, diziam os gregos, ou sobre o fim do universo, o que é que tem depois? Não é bom? É muito bom. Me faz aqui ficar pensando, será que existiria um Ciro Gomes, monge budista, no multiverso? Certamente. Se o universo for infinito, existem todas as possibilidades. E aí é quântico. Porque você tem o negócio do entranhamento quântico. Então você tem até uma série, como é que chama, Gisele? É buraco negro, né? Dark Matter. Matéria escura. Matéria escura. Matéria escura. Então, explora essa Que é possibilidade. a grande questionamento é porque do universo. quanticamente, todas as possibilidades que existirão noutra dimensão. Então, vamos lá. Eu levanto a mão, mas eu podia baixar. Eu levanto para a direita, mas eu podia ir para a esquerda. Cada vez que eu tomo essa opção, essas duas coisas acontecem noutra dimensão. Tem um filme muito básico sobre isso chamado Quem Somos Nós? What the Bleep Do We Know? Que chama. Depois procura. Ele traduz um pouco isso, é bem divertido. O Interestelar brinca com essa questão da gravidade e do tempo. Aí, realmente, quando chega na questão da singularidade, aí ele... Um dia a gente faz comete um uma aberração. encontro Ciro e Sérgio Sacani. Vamos a cabeça promover. vai... É o Serjão? É o Eu sou Serjão. seguidor dele. Serjão. Façam isso, O por Serjão favor. Eu sou teve muito aqui, fã dele. Foi a nossa maior entrevista. Nossa maior Ele é um entrevista. divulgador Já tem científico 300 sem mil igual. views. Nossa, e Essa de discussão, uma- por exemplo, aqui do tempo e multiverso. espaço ser fundado no Big Bang é uma discussão legal, porque não tem solução. E eu e Ele Gabriel é vai ficar o quê? maravilhoso. Jogo de tênis, né? Bolinha não. pra lá, bolinha pra cá. Apenas bolinha pra lá, bolinha ouvindo. pra cá. Vamos promover. Aliás, o Rivotalks com ele é excelente, vale a Ótimo. pena assistir. Mas já que a gente está falando disso, de pensar, tal, educação, a educação do Ceará é realmente um exemplo Uma para o país. referência. Demos, inclusive, semana passada no Rivo News, falando o quanto que você tem aluno egresso do Ceará No ITA, no né? ITA. 30%, 40% todo ano. Uma Cada- enormidade. né? Muitos alunos, tal. A minha dúvida é, por que apesar dessa grande potência educacional que o Ceará ele não consegue ser ainda a potência nacional se educação é a saída para tudo? Porque essa simplificação grosseira que está no nosso imaginário não guarda coerência com a história, né? Esse fenômeno do Ceará ter os melhores indicadores é recente e relativo. Uhum. Então, em termos absolutos, se Entendi. você estabelecer uma avaliação pelo PISA, não é? Nós ainda estamos bastante longe dos melhores padrões internacionais. Uhum. Nós superamos já em algum lugar, Sobral, a minha cidade, nós superamos, nós já estamos usando o PISA, porque nós já virou irrelevantes os padrões de avaliação brasileiro. E é um fenômeno muito recente mesmo. O Camilo nunca leu um relatório. Está fazendo pose de coisas, também não sabe de nada. Um dia chama ele aqui e pergunte
sobre padrão pedagógico, sobre... Zero. Uhum. Porque, enfim, não era o ramo dele. A Isolda, que estava lá na secretaria, Sela. que foi secretária de Educação, e quem imaginou este projeto todo foi o Ivo, que é o atual prefeito de Sobral. Ali tem uma consistência metodológica que foi manualizada e o CID, ao ir para o governo do Estado, espalhou para o Estado. E são coisas práticas. Por exemplo, a avaliação individualizada por aluno. Uhum. Então é uma coisa simples. Hoje em dia a demagogia petista... Então, como é que faz a gestão escolar? Meritocracia, é uma carreira. Uhum. Então você não é diretor de escola porque um político indicou. Hoje, no Ceará, todas as regionais de educação estão entregues ao PT, a gente desqualificada. Tá tudo dando para trás. Tudo sendo destruído rapidamente. Você vai ver os efeitos logo mais. Uhum. Percebe? Aí salário. Então, quando eu fui governador, eu me impus a tarefa de fazer com que o salário do professor da rede estadual fosse igual ou maior do que o salário da rede privada mais rica do Ceará. E cumpri. Ou seja, não é só educação pela educação, você precisa de todo um sistema. Aí você, claro, isso e depois acontecer. você tem o padrão pedagógico brasileiro. Então, repare, você falou um fenômeno que é realmente nosso. Nós conquistamos 30%, quase não, todos esses 30% são egressos da escola privada, não são da escola pública ainda, os que ganham o ITA. Ah. Nenhum deles volta para o Ceará. É isso, Evasão tem uma de evasão cérebro. de cérebro. Todos eles vão embora. Por quê? Porque não tem oportunidade. Nós estamos nos desindustrializando. Quando nós concebemos o Estado, o Tasso, eu e tal, nós tínhamos uma siderúrgica, uma refinaria, que era aquela ideia de uma indústria de base que ia verticalizar com eixos de logística, o São Francisco para resolver o problema de abastecimento d'água. Isso tudo foi resolvido. A refinaria de petróleo, o Lula prometeu e não cumpriu. E hoje você não tem projeto. Hoje toda a agenda que nós montamos, um porto do PECEM, a siderúrgica, não sei o que e tal, a transnordestina, tudo isso que nós montamos, o projeto São Francisco, tudo isso foi executado, menos a refinaria, que foi um checho, um calote que o Lula deu em nós. E hoje não tem projeto. Nenhum projeto mais, nenhum projeto. Sabe? Então falam lá em hidrogênio verde. Uhum. Nem a regulação, Cecília, nem a regulação, que é só escrever num papel como é que as coisas devem ser, o Brasil consegue fazer. E quando começa a fazer, eu estou falando do hidrogênio verde. Sabe o que é hidrogênio verde? É o seguinte, você decompõe a molécula da água, que é H2O, hidrogênio e oxigênio, por uma membrana que é excitada por eletricidade. Tem Pra sido ser uma verde, bandeira do CID no Senado, né? muito, só que o seguinte, seria um problema concreto, que é basicamente o preço da tarifa para que essa energia, sendo renovável, e aí você tem que ganhar escala, como está ganhando em eólica, e você tem problema regulatório, porque na iminência do porto, do PECEM, onde seria o porto, é offshore, não regula. E quando começa a regular, só é viável o hidrogênio verde com 50% da tarifa de hoje, que está em alta. Quando o Lula faz essa picaretagem com os irmãos Batista, espeta na conta da gente um aumento de coisa. E eles fizeram mais. Na regulação das energias novas, esse bando de picareta está onerando as energias novas com subsídio para as energias sujas das termoelétricas que estão paradas. Take or pay, irmão. Esse país é um país assaltado. Então você tem uma termoelétrica fechada e eles estão venceu o período e tal, agora, e eles estão botando a obrigação do governo pagar essa termoelétrica fechada por mais 30 anos. Tudo isso vai onerar a tarifa, que já é a mais cara do mundo. Por que a tarifa brasileira é a mais cara do mundo se um componente central dela é a amortização das grandes barragens, que já está feita? Indexação a câmbio, picaretagem, corrupção. As pessoas não comem dólar, mas comem pão, né? Comem pão. Bom, e o Lula deu essa também. O povo não compra dólar. Aí eu escrevi na coisa, não compra dólar, mas se você fosse um garoto que lê minhas coisas, sabe que pão é trigo e trigo é dólar. A gente repete isso. Remédio é dólar, bem de capital é dólar. É isso. Toda vez que e as tarifas brasileiras são indexadas a dólar. Sim. Sem fundamento. Não, é isso. Não... Isso, obra do Fernando Henrique, continuada pelo lulopetismo. Esse país é um país assaltado. Eu tinha coragem de ser presidente por isso. Eu ia botar a mão. Se não me matasse, eu consertava. Ciro, você já disse muitas vezes, disse aqui já, que não vai mais concorrer. Mas eu te conheço um pouco, eu sei que em 2026 você não vai ficar em casa assistindo Netflix. Ora. Eu acho, pelo menos. Vou para Paris. Mas, rapaz, eu não tenho a menor dúvida. Se me apresentarem Lula e Bolsonaro, eu viajo para Paris ostensivamente. Eu convoco uma coletiva de imprensa para assistir meu embarque. Faz um keeping up pro Ciro. Ainda faço aquele gesto da... Eita! Como é o gesto da... Era da
Reginaldo Vale Faria, não. tudo. Né? Vale da novela Vale Tudo. Vai ter remake, olha o perigo. Mas você não vai estar na luta política em 26? Depende. Depende se das o país, opções se o país apresentadas. construir um caminho alternativo, eu estou nele, qualquer que seja. Tá. Que nós precisamos afundar esses dois. Uhum, Um é o câncer e o outro é a metástase. Você escolhe quem é quem. uhum. E quem é a químio? Hum? Quem é a químio? Enfim, a químio é o, É a terceira o país via. Não, terceira via é impostura. Você tem que formular um projeto. Tá certo. Repare, vamos lá, o que está se oferecendo hoje ao Brasil? O que está se oferecendo hoje Um ao mesmo Brasil? projeto. Está todo mundo rendido. Uhum. Então, olha, o presidente do Senado está com essa estupidez de fazer uma coisa no endividamento dos estados, mas apoia a política que quebra os estados. O que é que quebra os estados? É a força da gravidade ou a taxa de juros que o governo faz, Claro. inerente ao modelo? Aí eles apoiam. Então faz uma autonomia do Banco Central e pede para dispensar, que por sua vez está pedindo um ajuste fiscal selvagem, e aí vai lá um negócio acabando com uma picaretagem, que é a desoneração da folha de pagamento feita sem critério, não sei o que e tal, ele devolve. Compreende? Que é a grande crítica que o governador Eduardo Leite fez pra gente Verdade. também no Rivotalks. Sim. Sim, mas aí e o Eduardo Leite o que é que fala? O que é Aham. que ele propõe? Sabe, a crise, a calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul pulverizou o discurso Sim. do Eduardo Leite. Por quê? Porque superávit primário, equilíbrio fiscal, esse papo furado. Só que equilíbrio fiscal, quem pode falar um pouco disso sou eu. Sabe quantos dias eu tenho de déficit na minha carreira? Ministro da Fazenda do Brasil, governador da 8º estado brasileiro, prefeito, nenhum dia. Sabe o negócio de dívida? Eu fui ao mercado e comprei 100% da dívida mobiliária do Ceará com 20 anos antes do vencimento. Uhum. Então não venha me falar com papo não, só que lá no Ceará o que a gente fez? Cortamos as despesas com critério de justiça. Cortamos as despesas, incrementamos o pagamento de imposto, fizemos as pessoas grandes pagarem imposto, percebe? E austeridade, na minha sala, na minha mesa tinha uma caixinha que eu botava clipe. Uhum. Todo mundo que saía um papel para mim, não sei o que e tal, eu tirava o clipe ostensivamente antes de rasgar e botava aqui para todo mundo ver. E tinha um quadro aqui Pra usar de novo. do Cícero. É para mostrar isso. Não pode. Sabe, eu não fui morar no palácio. Uhum. Recusou Essa 3 petezada- aposentadorias. Né? Essa petezada vai morar no palácio a conta de lagosta, sabe? Reforma. Novos sofás. É isso. Ô Ciro, você sabe que eu tomei a liberdade e encontrei a sua certidão de nascimento. Agora eu me odeio, né? Você sabe que eu sou um imbecil rematado, né? Porque eu podia ter passado 4 folgados anos na mordomia, com um mordomo com a luva me servindo a lagosta na conta do penca e tal, com 3 aposentadorias que me daria 80 pau de real que eu mandava. Eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil. Me adoro, mas sou um imbecil. Imbecil ou idealista? Eu sou um imbecil. Um imbecil idealista. É, então. Tá. Imagina. Então, voltando aqui ao meu idealismo jornalístico, E Você foi ver a minha certidão de Certidão de nascimento. nascimento. Isso, achei lá bonitinho, escrita à mão, né? Com o nome de vô Manuel, Sim. vó Ismênia. Manuel Coelho dos Santos, Exatamente, vovó Ismênia, olha todo isso. mundo. Pindamonhangaba. Exatamente. Eu tive Vi na lá, casa da sua avó em Pinda. Esteve lá. vi o Rua nome dos Andradas, 64. Aí. vi o nome de todo mundo e vi o quê? O horário de nascimento. Então, o que eu fiz? Seu mapa astral. Jura? Ela vai Aham. fazer isso. Caramba, Ela eu não vai. sabia. Olha aí, Zélia, anota aí. A Zélia Então, acredita nisso. Cília é Então, mística. você... vocês vão... Quem gosta de signo agora vai pirar. Você é escorpião, Isso. com ascendente Capricórnio e lua em touro. Não tem um bicho razoável nesse teu mapa Nesse mapa astral. astral. Eu É logo ouvi. escorpião, Eu logo ouvi. é o bode, é o touro, Eu já coisa logo louca, ouvi. né? Mas o mais engraçado é que na descrição do seu mapa astral vem a sua definição como o herói da resistência. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Dono de uma persistência absoluta, uma capacidade de lutar por objetivos de longo prazo, com uma dedicação total às coisas que você aprecia. Dedica tempo e energia às coisas que lhe interessam, com uma intensidade que deixa as pessoas fascinadas. Olha Você aí. vai ao cerne das questões e é presença imprescindível em qualquer projeto que exija profundidade e destemor. Tem uma maturidade algo precoce, 15 anos, gostar de Camões, típica de pessoas que acordaram cedo para a vida e foram batalhar pelo próprio espaço. Pô, isso aí me impressionou. É uma boa Essa definição. aqui é a sua... Né? Eu sou completamente cético, porque eu penso, com todo respeito, né, Com a devida vênia. Ah. com data máxima vênia, que o ser humano não aceita a sua irrelevância astral, sabe? Aham. Aham. Sua irrelevância cósmica. Nós não somos absolutamente nada. Nós somos um micróbio
absolutamente irrelevante. Mas só que calhou. Sim, ok, está tudo certo. Então, a nossa presunção é, os cristãos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É pouco modesto, né? Bem pouco modesto que Deus tem escolhido isto e não uma borboleta. Isso. Né? Coisa mais linda que tem na natureza para mim. Porém, a conjunção astral foi construída num tempo em que o mundo pensava que a Terra era o centro do universo e a abóbada terrestre era em si mesmo uma abóbada, um plano. Aham. Então, o Cruzeiro do Sul, na verdade, é uma ilusão de ótica, porque alguma das estrelas pode nem sequer existir mais. Então, o tempo, a distância... Faz sentido. Então, assim, pronto, tá bom. Então... eu adorei isso aí. Eu adorei Mas isso aí. essa definição te coube. Isso aí sou eu. Não é? É. Logo vi que Isso negócio foi de só touro, básico, ascendente hein? em Capricórnio com vaca atrás, tá nisso. Ô, Ciro, a gente tá se encaminhando pro final, mas aqui no Rivotalks a gente tem um quadro que é o Isso ou Aquilo. Isso ou aquilo. Preferencialmente, você tem que escolher uma das duas Isso. opções, Uhum. tá? Então, a primeira que eu vou te perguntar do Isso ou Aquilo é Jericoacoara ou Serra da Meruoca? Jericoacoara. Por quê? Eu tô meio triste lá com a minha região. Tá. Próxima. Reviver o Belchior ou o Guarani de Sobral? Reviver o Belchior 150 mil vezes. Faz falta, sabe? Faz falta. Como nossos pais antecipam essa bosta toda que nós estamos vivendo. Eles dizem assim, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Uhum. E vem, né? Mas vem, velho. Uma hora Às vem. vezes o novo é péssimo, mas... Mas ele chega. Caranguejo na praia ou cuscuz de manhã? Caranguejo na praia, velho. Eita! E aí, eu tenho uma que são duas frases que eu não anotei, então eu vou tomar a liberdade, depois o editor pega aqui. Oh, meu Deus do céu. Tem esse... Ah, tá. Aqui, ó. Você vai ter que escolher uma das frases, tá? A seguinte frase. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você está fazendo o impossível, ou coisas impossíveis é melhor esquecê-las que desejá-las. A primeira, sem nenhuma dúvida. Até porque a percepção de possibilidade deriva muito mais dos limites do observador do que da realidade ela mesma. Suponha claramente que alguém na virada do século XX propusesse uma viagem a Marte. Era impossível. Maluco. E eu só tenho saudade do futuro, porque o impossível é uma barreira para ser Só superada. para vocês saberem que a gente confrontou quem? São Francisco de Assis com Luís de Camões, só para provocar, porque esse homem viveu no convento de frades capuchinhos. Exatamente, é o santo da minha devoção por isso. Pelo exemplo, sabe que ele era um aristocrata Sim. Que que renunciou de a tudo. repente teve Abnegado, uma né? epifania e tirou a roupa, despiu-se de tudo e saiu. E é o santo pioneiro em matéria de ecologia. Sim. É o cara que coloca a questão ecológica numa dimensão espiritual muito relevante. E Camões é assim, é o arquiteto do português. O Ciro foi o primeiro a criar no Nordeste a Comissão de Meio Ambiente, né? Então, A primeira casou comissão ali. de meio ambiente do Brasil foi criada por mim na Assembleia do Ceará. Aí, ó, tá vendo? Bom demais. E Tem fui história. dela ser o primeiro presidente, porque ninguém se interessava pelo Claro, ninguém assunto. queria participar. Ciro, como diz o seu mapa que você é o cara que pensa no longo prazo, eu acho que é importante a gente olhar. Hoje Gael tem 8 anos. Isso. Em 10 anos vai ter 18 e vai ser maior de idade. Uhum. O que você vê para o Brasil daqui a 10 anos? Eu hoje fico olhando para ele pensando nisso. Hoje eu tenho muito medo do que está se produzindo, porque modernamente as nações se suicidam. E hoje o Brasil caminha para ser um grande acampamento de um certo salve-se quem puder, porque há uma distinção hoje clara, não é, entre os países que têm capacidade de se autodeterminarem e aqueles que serão simplesmente um acampamento em que o salve-se quem puder, o individualismo exacerbado, selvagem, não é, se especializa em violência urbana e em outras coisas e tal. E o Brasil, e a diferença disso é a tecnologia, é a aposta que se faz na capacitação do cérebro das pessoas. Tá? E hoje nós estamos condenando o futuro do Brasil nesse decoreba enciclopédico, raso, sabe? Todo mundo é induzido a estudar um pouquinho de cada coisa e não ser profundo em absolutamente nada. Né? O bom aluno é o que, sob estresse, reproduz passivamente informações decoradas, sabe? Isso é lixo puro. Lixo puro. E eu estou vendo isso acontecendo com o Brasil. É evidente que eu sou
não digo otimista, não, mas assim, eu conheço as potencialidades do Brasil. Você tem todos os elementos extraordinários para um experimento civilizatório único no mundo. Inclusive, estamos regredindo nisso, porque a mestiçagem é uma vantagem e nós estamos apostando no identitarismo. O sincretismo religioso é uma vantagem e nós estamos apostando na radicalização, sabe? Do sectarismo. Tudo imitando os americanos. Então, esse potencial físico que o Brasil tem, de petróleo, de terras, não sei o que e tal, também se aperfeiçoa em terras raras, em nióbio, em cádmio e tal, são os minerais do futuro. Só que nós estamos na cadeia de suprimento do mundo, nós estamos aceitando passivamente o papel, que é a falta de um governo, a falta de um estadista nos liderando, a falta de alguém que, sabe... Inspire. Visão de longo prazo. E que brute, porque eu tenho uma entrevista da embaixadora dos Estados Unidos aqui dizendo não, o Brasil vai ser da nossa cadeia de suprimento. Aí a jornalista pergunta, mas não vão industrializar o lítio aqui? Não está no nosso plano industrializar nada aqui não, é só cadeia de suprimento. Isso, sabe, não paga a nossa vida moderna. O que nos condena é esse atraso. E o Gael, quem tem 8 anos hoje, tem pouca chance de viver num ambiente coletivo diferente dessa tragédia que nós estamos produzindo. Isso que você é um A idealista. diferença é a política. Isso que você é um idealista Não, otimista. eu sou um realista. Agora, é evidente que ele vai poder escapar se eu tiver condição de mandar estudar fora. Certo? Eu vou mandar estudar fora, vou mandar treiná-lo fora. Provavelmente, se ele tiver interesse e tal, vai acabar ficando fora. Você acha... Eu tenho um filho hoje, meu filho mais novo trabalha virtualmente para uma mega corporação de publicidade. O Yuri. E o Yuri. Né? E está se dando super bem na vida. Tal. E isso, então, individualmente, que é o corte de classe que eu estou falando. Mas para o nosso povo, o futuro é uma tragédia. Sabe o que emancipa uma nação? É o trabalho decentemente remunerado. Esse negócio de bolsa isso, bolsa aquilo. Agora, 70% dos brasileiros não terminam o curso médio, o ensino médio. 70%. Resposta do governo Lula, uma bolsa de R$200. Nada sobre o padrão pedagógico, nada sobre, sabe, você é obrigado a tomar banho, pegar um ônibus e ir para uma escola chata, desagradável, não é, careta. Desatualizada. Totalmente ensinando com o professor se esfolando de trabalhar para ganhar nada. Os mordomos da burguesia brasileira ganham mais por médio que os professores do Brasil. Com certeza. Isso está morto, o Brasil está morto, se não mudar. No curto, médio prazo, então, não corremos o menor risco de dar certo. Diz o Lula que se der errado vai dar certo. Aí eu estou perguntando se isso é mais alguma coisa do que um fatalismo supersticioso. Se é o líder do país, é assim, cara. O líder do país... Tem coisa pior. Nós estamos falando aqui de inteligência artificial. Disse o Lula, aspas, o Brasil não precisa de inteligência artificial porque temos o povo mais inteligente do mundo, fecha aspas. Alguém deve ter dito, porra, Lula, essa daí não dá. Aí ele refraseou, eu já chamei os cientistas e disse isso para eles tomarem vergonha na cara. Quero que até julho eles me tragam inteligência artificial brasileira que fale português. E não vamos aceitar que roube a nossa inteligência como roubaram a nossa invenção do avião. Fecha aspas. Tenha paciência, nós estamos fodidos. Tá difícil. Tá muito difícil. Então, com essa mensagem de esperança, a gente chama vocês para assistir. Vale lutar, vale lutar. Troca o presidente. Troca a liderança. Enquanto a gente não vota em da picareta dicotomia... para o Congresso, porque democracia, infelizmente, não é regime de concessão, não. Democracia é regime de conquista, de luta. Sim. Está na mão, tem eleição agora. Não vota em picareta. Se você votar, por exemplo, no PT, você está dizendo que está feliz com tudo que está acontecendo. Se você votar no turma do Bolsonaro, você está com saudade do que o Bolsonaro fez. Meta isso na sua cabeça. Deixe de ser besta. Procure um caminho. E aí a gente muda, a gente volta aqui, eu digo, agora eu estou animado. Sim. Surgiu em São Paulo tem uma coisa nova, uma possibilidade. Olha aí. Mas olha o que é que o sistema está oferecendo. Coisas... Não dá repetiu a premissa, a consequência é igual. Isso é da física. Claro. Agora sim, melhorou, vai. Tá um pouquinho mais otimista. Para minha filha de 7, que também tá mais animador também. Não, olha você só. vai dar a ela um futuro radioso, pelo exemplo. O problema Deus é o país. queira. É o país. Eu Deus estou falando do queira. filho do pobre. Claro. Sabe? Sim. O filho da pequena classe média que não tem alternativa. Sim. E que não vai necessariamente roubar, né? Exatamente. Não, é mentira que esse Sim. negócio de pobreza gera violência. É Sim. mentira. Se isso fosse verdade, o lugar mais violento do mundo era Salitre, que é a esquina do Ceará com o Piauí e Pernambuco. Sabe? E passa um ano sem ter um homicídio. Sim. Olha, ó. É outra conversa.
outra conversa. Inclusive é o que teremos aqui no Rivotalks um dia, em Ciro, parte 2. Exatamente. Porque tem muito Combinadíssimo, assunto combinado. pra A Adorei. gente gente traz tratar. o Sacane, vai explodir a cabeça de todo mundo. Aí eu amo, Isso, eu amo. Seu bora. Ciro Gomes, lhe agradeço imensamente. Obrigado, viu? muito obrigado a vocês. Prazer Mas bom. adorei. Prazer bom é ótimo, né? Mas Conversa boa. Conversa boa, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Vamos pensar E o país. para pensar diferente, vocês sabem que vocês têm que ver Rivo News. Sexta-feira, 12h30. Não, senhor, Ah, essa semana é é verdade. especial. Ah, Edição nova. Edição nova especial, que essa semana vai ser quinta-feira, às 7 da noite, Isso, excepcionalmente. excepcionalmente. Então ativem seus sininhos, inscrevam-se e tornem-se membros para a gente poder construir uma coisa bacana junto. É isso aí. Beijo, valeu!